Fala, meu povo! Hoje sim, muito bom dia! Nosso primeiro podcast gravado pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Vamos Podcast, o podcast mais bonito de Santa Catarina. E precisamos dizer, né, como sempre, é um podcast idealizado, financiado, realizado, tudo por 1.8 Filmes e BDFA Marcas e Patentes. Hoje temos um convidado especial que eu vou deixar o Giliard apresentar, porque tem história. Bom, pessoal, nosso convidado de hoje, eu vou ler aqui porque o currículo desse cara aqui é fantástico. É formado em administração pela Univale, pós-graduado em gestão de supermercados pela Fundação Getúlio Vargas, empresário há 27 anos no setor alimentício e atuação de 2019 a 2020 como presidente da Associação Empresarial de Navegantes, atual prefeito da cidade de Navegantes, esta onde está situado, este local onde está o Vamos Podcast, do lado da nossa cidade vizinha de Balneário. E eu ouvi dizer que foi seu chefe. E aí um plus foi o meu primeiro patrão. Cara, tá faltando isso no currículo aqui, né? Chefe do Giliard Camilo. Meu primeiro patrão. Recebemos aqui hoje nosso prefeito da cidade de Navegantes, Liba. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Liba. Seja bem-vindo. Obrigado, muito bom estar aqui, principalmente por estar em Navegantes, né? Esse local maravilhoso, essa cidade que é uma maravilha de se viver, e poder falar com vocês aí que estão divulgando tanto, né, nesse podcast, novas ações, novos modelos de gestão, novos conceitos de administração, enfim, é um podcast muito mais de entretenimento e modelos de gestão que faz com que as pessoas entendam, conheçam mais, mas o mais importante, que está dentro da cidade de Navegantes, eu sempre falo às pessoas, viver aqui é uma beleza. Pois é, a gente é um novo Jardão agora. Eu vou usar um pouco aí também agora. Não, e a gente tem trazido uma galera muito legal para Navegantes, por conta do podcast. Sim. Então, Navegantes, ela tem esse referencial aí, né? Primeiro porque tem um aeroporto situado dentro da nossa cidade, que isso é algo fantástico, um aeroporto a nível internacional. Por sinal, tá lindo. Reformou agora, né? Ele acabou de ter investimento de 85 milhões para melhorar aí a questão do terminal de passageiros, triplicou a área de embarque de passageiros, triplicou a questão aí de espaços físicos, esteiras, enfim, o conforto. Conta com sala VIP agora também. Também. Eu fiquei lá já. É algo assim maravilhoso. E esse aeroporto, 2 milhões de pessoas por ano, né, aterrissam e pousam aqui em Navegantes. Então, ela é conhecida pelo aeroporto, também conhecida pelo porto. Mas a gente vai conversando aí com o passado, a gente está falando um pouquinho mais dessa história. Mas eu vim de São Paulo, né? Então hoje eu moro aqui em Santa Catarina, mas eu vim de São Paulo e eu sempre conheci Navegantes por ser a descida para ir para Balneário Camboriú. E recentemente que eu tenho vindo mais para cá, conhecido mais aqui, e é linda a cidade. A vista que a gente tem aqui do podcast é espetacular. Não perde em nada para vistas das principais capitais aqui de Santa Catarina, das metrópoles. Né? Navegantes, assim, ela tem algo diferenciado, porque nós somos abençoados aí por Deus por 12 quilômetros de orla de praia. Isso já é fantástico, né? Nós estamos numa margem do rio Itajaí-Açu, onde a gente consegue ter um pôr do sol todo dia maravilhoso. Espetacular. É espetacular, é fantástico. Nós estamos trabalhando muito, divulgando esse momento de pôr do sol. Muitas pessoas viajam muitas distâncias, né, para contemplar o pôr do sol, e nós temos dentro da nossa cidade. Fora isso, a gente é agraciado por isso, né? Exatamente. E fora isso, nós temos o interior da nossa cidade, que também é algo fantástico. Tem pontos maravilhosos que podem ser explorados turisticamente. Temos o Morro da Pedra, que é um local de contemplação, onde a gente consegue enxergar várias cidades da nossa região através no Escalvado. Bairro Escalvado, né? No bairro Escalvado. Então, e o próprio bairro Escalvado também tem todo o seu charme especial, porque é uma região bem rural ainda. Então, olha só o contraste da nossa cidade, né? Nós estamos aqui no litoral, um local fantástico, ao lado do Parque do Beto Carreiro, que é um grande atrativo também. Né? E estamos com uma grande orla, um rio fantástico que traz muitas riquezas para a nossa cidade, e aí essa questão do interior também. Então, Navegantes é uma cidade realmente diferenciada. Estrategicamente para o lado empresarial também, absurdamente, porto, aeroporto, né? Cortado pelas duas maiores rodovias do estado de Santa Catarina, que é a 470 e a BR-101. Então, geograficamente... Isso que eu ia falar, a localização é muito estratégica. Está 20 minutos de Balneário, 10 minutos de Itajaí, nem isso. Joinville está aqui do ladinho, Curitiba, Florianópolis, localização super muito estratégica. Bem localizada. Navegantes tem todos esses atrativos, sabe? Essa questão, ela está se tornando um polo logístico,
em função muito aí dessa localização, né, geográfica, estratégica. Ela tem se tornado, a gente está trabalhando muito aí para tornar Navegantes um polo turístico também. Nós estamos desenvolvendo agora um parque natural na cidade de Navegantes, mais uma área enorme, gigante que a gente pode explorar isso. E as pessoas, infelizmente, ainda não têm esse conhecimento total da cidade de Navegantes. Ainda fica muito restrito, né, a questão do aeroporto. As pessoas de outras cidades acabam dizendo, o aeroporto é um destino que nós temos que ir para que a gente possa acessar outras cidades. Daí vão a Balneário Camboriú, vão a Itapema, Bombas, Bombinhas, né, e acabam não aproveitando as belezas naturais e a tranquilidade, a qualidade de vida que Navegantes tem. E um custo excelente aqui, né? Excelente. Se você vai comparar o custo de vida de Balneário para Navegantes, custo de locação de sala comercial, por exemplo... É fantástico. Assim, o que a gente tem visto muito, né? Um grande desafio hoje dentro do estado de Santa Catarina é a mobilidade urbana, principalmente na região litorânea. Por quê? Historicamente, e é uma tendência que as pessoas acabam vindo morar para o litoral. Elas vão acabar trabalhando, envelhecendo, e o sonho de vida de todas as pessoas é morar no litoral. 60% ou 70% da população em 2050, né, estatisticamente tem se falado que elas vão morar a 200, no máximo 200 quilômetros das praias. Então, faz muita diferença. O litoral ele tem sido sobrecarregado aí com a mobilidade urbana, difícil. Navegantes, justamente, é uma cidade que tem 85 mil habitantes, mas tem 60 mil veículos. Então já tem essa dificuldade. A mobilidade tem se tornado um grande desafio para os gestores. Nós, como falei, tem a BR-101 e a 470. Quem vem do norte do estado, com sentido ao sul, chega na cidade de Navegantes, começa a encontrar fila para acessar as praias do norte, do sul, né? Tipo Balneário Camboriú e Itapema. Então, Navegantes acaba sendo já um destino natural. E por que isso que é tão importante? Porque as pessoas têm a oportunidade de morar em Navegantes e usufruir de todas essas outras cidades em horários que não são do pico. E aí eles podem vir a Navegantes e, como você falou, o custo de vida aqui em Navegantes é muito baixo. Ainda se consegue comprar muitos imóveis aqui na cidade de Navegantes a preço barato. Você compra um apartamento hoje de frente para o mar em Navegantes, num custo baixíssimo comparado a um apartamento em Itajaí ou Balneário Camboriú em outras cidades. O início do valor o início do valor no Balneário Camboriú, tu compra um frente mar aqui. Exatamente. E você está a 30 minutos de Balneário Camboriú. Poxa, eu quero curtir balneário, eu quero curtir shopping. 30 minutos você vai para lá e não precisa pegar esses horários de pico. Aí você tem essa facilidade. Então as pessoas estão descobrindo um pouco Navegantes já em função disso. E isso tem transformado um pouco a nossa cidade. Então tem começado a entrar no circuito das pessoas Navegantes como uma opção de morar. Que por sinal, eu tenho alguns clientes do ramo imobiliário. E conversando com eles, eles têm clientes Mato Grosso do Sul, Goiânia. E aí eu perguntei justamente sobre isso. Assim, eu perguntei, mas como é que consegue? Porque esse público, geralmente, quando eles vêm para Balneário, quando eles vêm para poder investir no litoral, eles vão para Balneário Camboriú e Itapema, né? E aí o proprietário, o diretor, ele falou o seguinte, não, mas tem pessoas que querem morar na tranquilidade de Navegantes e é bem o que você falou. E ele quer ir até Balneário passear, ele quer ir até Itapema passear, mas ele não quer a vida agitada de Balneário, ele quer a tranquilidade de Navegantes. Então o investimento dele aqui se torna muito mais viável do que ele ter uma vida badalada. E aí ele está aqui do lado de Balneário Camboriú, a 13 km, 12 km aproximadamente, então vai ali. E tá morando de frente mar aqui, entendeu? Por vezes um terço do valor. Isso. E que, por sinal, Navegantes já na temporada concentra uma quantidade de turistas enorme, né? Por naturalidade já tem, né? Já é uma cidade que acaba atraindo bastante turismo, né? Ela acaba sendo uma cidade de destino para turismo, né? Principalmente para os moradores aqui da nossa região, do Vale do Itajaí. Ela é muito conhecida, uma praia muito conhecida por essas pessoas. Ainda não tão conhecidas a nível Brasil, mas as pessoas já têm isso como destino. Ela praticamente dobra a sua população durante a temporada. E o que é interessante é que o setor de construção civil, ela tem descoberto isso e tem começado a apresentar à população
população, lançamentos de imóveis com uma qualidade muito maior do que estava no passado. Então, uma das grandes dificuldades das pessoas morarem em Navegantes é que não tinha imóveis com uma grande qualidade, né? Era mais, se trabalhava no básico, mas já faz aí de uns 10 anos para cá, as construtoras se despertaram para isso e começaram a construir grandes edifícios aqui com grandes opções de moradia. Isso também já se torna um grande atrativo. É justamente aquilo que a gente acabou de falar. As pessoas começam a morar em Navegantes e explorar toda a região, porque ela está muito centralizada. Você quer ir até Joinville, você está muito perto. Quer ir a Blumenau, Navegantes e Blumenau já estão praticamente ligadas. A 470 né? É uma BR que liga as duas cidades e ela está em fase final da duplicação. Então, uma cidade vai virar bairro da outra daqui um pouquinho. Sim, é verdade. E isso vai facilitar muito. Em Florianópolis, nós estamos a 100 quilômetros, 90 quilômetros. A uma hora daqui, né, se a gente pegar um trânsito legal. Então, olha a facilidade de morar em Navegantes. E você está na gestão de Navegantes há o quê? Um ano? Exatamente. Eu iniciei como prefeito agora, em janeiro, né? Então nós estamos há 10 meses, de um tempo aí, né, que eu nunca estive envolvido na questão política, então eu ainda venho e falo muito mais do meu olhar empresarial do que do meu olhar político. A política está fazendo parte agora há 1 ano e meio, até do tempo que eu comecei a disputar as eleições, mas ainda eu enxergo muito Navegantes com viés empresarial. Sim, isso é super legal para a cidade. Desvincula um pouco da política, pela política, e essa era exatamente a minha pergunta. O que te fez migrar para a política? Eu fui sempre muito ligado ao associativismo. Eu moro em Navegantes há 38 anos já, né? Então eu conheci Navegantes quando ela tinha 14 mil habitantes, quando nós viemos morar para cá. Tamanho de Valentim Gentil? Exatamente. Microcidade desse tamanho. Era uma pequena cidade, era uma cidade, né, praticamente um bairro da cidade vizinha de Itajaí, e ela estava ainda em muito desenvolvimento basicamente básico, zero, né? Estava começando a despertar. Com a chegada do porto, é que ela deu esse grande impulsionou a cidade de Navegantes, mas eu vi a cidade se desenvolvendo e crescendo e participei muito ativamente de toda a questão aí do associativismo na cidade, fundação de Câmara de Diretores de Lojistas, CDL, fundação da Associação Empresarial, participei muito disso e me tornei em alguns momentos vice-presidente da CDL, presidente da Associação Empresarial e sempre com o intuito de olhar Navegantes e as oportunidades que ela tinha, mas que precisava passar por um viés político sempre, né? Quem que faz gestão sobre uma cidade? É o prefeito, né? É o poder público que dita as regras de como ela vai crescer, de como vai se desenvolver. E dentro da associação empresarial, nós trabalhávamos muito essa questão do desenvolvimento da cidade. Está dentro do nosso negócio fazer a cidade se desenvolver, nós precisamos que a cidade se desenvolva para que as empresas tenham oportunidade de crescimento. E começamos a trabalhar um projeto dentro da Associação Empresarial para fazer com que Navegantes se desenvolvesse. E esse projeto contemplava o acompanhamento junto ao poder público. Tivemos a ideia de sentar junto a um prefeito de alguma gestão e nos colocar à disposição. Nós, como Associação Empresarial, queremos contribuir para... Fortalece muito, né? Exatamente, para a gestão dessa cidade, com ideias. Não com cargos, ninguém nem pensa nisso, mas sim com ideias, projetos. Nós tivemos dificuldades, né, do poder público entender esse nuance que nós tínhamos. E aí começamos a trabalhar internamente um projeto paralelo e decidimos assim, vamos apoiar um candidato a prefeito, mas que seja um político, porque nós não temos esse viés, né, político, e procuramos. Né, durante um período aí um político para a gente poder apoiar, mas não fecha, né? O pensamento de um político é diferente do pensamento do empresário, é difícil. É muito maluco, né? O empresário ele consegue se moldar parcialmente para a política para poder se adequar, mas o político ele tem dificuldade de virar um gestor. O político gosta de ser político. Exatamente, são dois viés diferentes. Claro que sempre tem as exceções, a gente vai sempre falar da regra geral, mas as exceções existem, mas é uma dificuldade muito grande, porque no mundo da política existe muita vaidade, muito poder, né, e as pessoas não gostam muito de compartilhar isso, né, perder talvez um pouco do protagonismo. Nós não conseguimos encontrar uma pessoa para dar o apoio. Então, dentro da própria associação e de um grupo de empresários, não só ligados à associação empresarial, mas também de gestão da cidade de uma forma geral, nós começamos a desenvolver esse projeto para poder fazer gestão na cidade de Navegantes. Como eu estava presidente da associação empresarial e na época
para poder lançar um nome. Foi buscado alguns nomes aí na região, na cidade, e acabaram as pessoas dizendo assim, Liba, você tem que ser o candidato, você está há 38 anos na cidade, tem comércio há muitos anos aqui na cidade, tem conhecimento da cidade e você tem uma certa entrada aí em todos os setores. Confesso para vocês que não foi fácil entender esse momento, não era o que eu sonhava para a minha vida, não é o que eu queria. Se expõe muito, né? Você sai assim, né, sai dessa zona, da tua zona de conforto, entra num mundo que você não conhece, né, começa a se expor, e eu sempre tive uma vida muito reservada. Mas, enfim, o bem maior é a cidade de Navegantes, né, não a minha vida. Naquele momento, até empresarial, eu faço parte da Associação Catarinense de Supermercado, porque a minha vida de varejo alimentar foi sempre ligada aos supermercados, né? Então, a Associação Catarinense de Supermercados ela estava num processo também de nova diretoria, de eleições, e o meu nome, né, dentro da Associação Catarinense de Mercado, ele aparecia muito forte como novo presidente. Olha só. Né, e estava ligado diretamente a... E eu fiquei em dúvida, assim, poxa, agora eu tenho essa oportunidade profissionalmente que para mim seria um grande avanço ser presidente de uma associação de uma associação de supermercados. Ela movimenta, né, muito forte a economia de Santa Catarina. Na qual a tua experiência já está ali acima de 27 anos. Exatamente, né? E agregaria muito para o meu currículo profissional. E uma coisa teoricamente certa, porque já havia entre todos os associados um consenso em favor do meu nome. E para disputar uma eleição política para fazer gestão numa cidade. Aí eu fiquei com um grande desafio na minha cabeça, né? Para que caminho eu vou? Então falei para os meus amigos, cara, eu estou me planejando para ser presidente da Associação Catarinense de Supermercados e não político. E expus tudo isso para eles também, eles falaram assim, não, Liba, mas eu acho que você tem que pensar na cidade de Navegantes, onde está a sua empresa, tem um valor muito grande, a cidade vai crescer muito com isso, vai ganhar credibilidade, que nós precisamos resgatar a credibilidade da nossa cidade. Então as pessoas conversaram, a gente conversou, e, enfim, tive que convencer minha família e deu certo, porque eu estou aqui, né? Essa parte é muito difícil, né? E eu queria já, porque assim, eu tenho certeza que várias pessoas te conhecem hoje como prefeito de Navegantes e muitas delas não conhecem a tua história. E como o Bruno já comentou aqui, que vem de uma linha totalmente fora da política, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história para nós, assim, porque eu te conheci já sendo proprietário de uma das maiores redes de supermercados aqui na região, por muitos anos, se não a maior que tinha aqui, principalmente na cidade de Navegantes. Mas contar pra gente quem era o Liba antes da política, porque é legal as pessoas entenderem também. Porque para muitas pessoas que vêm das regiões de fora, o teu nome na política foi uma coisa nova, foi uma disputa, como a gente estava até comentando anteriormente, assim, existia aquele cabo de guerra, e quando você ganhou as eleições, assim, eu acredito que para muitas pessoas foi algo novo. Mas quem é o Liba? Então, se pudesse contar um pouquinho da tua história para nós. Não, legal. Como eu falei, né, eu estou há 38 anos em Navegantes e sempre ligado ao varejo, né, varejo alimentar, supermercado. É uma empresa familiar, eu sou proprietário junto com 2 irmãos, sócios da família, e sempre administrada pelo meu pai. Ele acabou falecendo muito novo, 51 anos de idade, eu tinha na época 21 anos de idade, acabamos tendo que assumir. Eu estava acabando de fazer minha faculdade de administração aqui em Itajaí, na Univale, e tendo que assumir a empresa junto com meus irmãos. Meu irmão mais novo também fazendo faculdade na época, abraçou a causa junto comigo, e meu irmão mais velho casado, né? Ele disse, eu vou por outro segmento, que nós tínhamos outro ramo de atividade também. Ele disse, eu vou tocando outros. Não, beleza, vamos tocar aí. Mas imagina, 14 mil habitantes, uma cidade pequena, um pequeno supermercado, num bairro turístico ainda, de veraneio, durante o inverno praticamente não tinha clientes. Um grande desafio, sabe? Começar o varejo em Navegantes nesse sentido. Mas, enfim, a gente começou a trabalhar, e eu acho que algumas histórias assim que sempre marcou a minha vida, eu gosto sempre de falar isso e ressalto bastante, né, que a gente começou a trabalhar, e quando a gente começa um novo empreendimento, que meu pai acabou saindo do negócio, ele que tocava, né, de tudo, a gente naquele guri novo ainda, pensando muito na vida, não preocupado com o dia a dia. Começando a aproveitar, né? Exatamente.
praticamente, solteiro, não tinha nem né, namorada. Enfim, eu estava com a cabeça em outro lugar, mas caiu né, essa realidade. E aí a gente começa, né? Por isso que eu entrei no associativismo, porque daí eu disse, poxa, agora está conosco, né? E eu preciso buscar experiência. E aí comecei a encostar em pessoas que tinham mais experiência, CDL, Associação Empresarial, com grupos de pessoas aí que tinham esse conhecimento e fui me encostando, conversando com eles. Já tinha uma veia empreendedorismo dentro da Já tinha, já fazia parte da minha vida. Eu sempre tive uma veia muito comercial, sabe? E aí trabalhando dentro o supermercado tinha eu, meu irmão, né, e mais 4 funcionários, éramos em 6 pessoas trabalhando no supermercado. Eu trabalhava como açougueiro, também fazia entrega, meu irmão era operador de caixa, fazia reposição. Empreendedor, né? Vida de empreendedor, fazia tudo. Cabecear. Mas nós tínhamos um segredo que achei muito legal, porque quando logo a gente começou a crescer um pouquinho, contratamos uma pessoa para fazer consultoria, aquela visão que a gente tem que melhorar. E a pessoa veio, começou a fazer a consultoria dentro, ele falava para nós assim, um dos grandes desafios das empresas, das grandes empresas, é a comunicação né, da empresa. Porque você fala uma coisa aqui, até chegar na ponta, quantas pessoas têm dificuldade de entender e até chegar de que forma chega. Eu não conseguia entender aquilo, porque assim, não pode ser. Por quê? Todo dia, quando fechava a loja, fazia as entregas, aquele negócio todo, nós chamávamos todos os nossos colaboradores e cada um pegava uma vassoura e varria um corredor do supermercado. Toda noite era para varrer. E naquele momento que a gente varria os corredores do supermercado, a gente conversava. Só o cliente tal teve aqui, ele pediu tal produto e não tinha, nós temos que comprar, foi bem atendido, elogiou, reclamou, falou. Era o nosso meio de fazer a reunião e de se comunicar entre todos. E aquilo fluía. No outro dia a gente tomava as atitudes, corrigia os erros, aproveitava as oportunidades. E aquilo era fantástico. Eu disse, mas que comunicação, que dificuldade é essa? E a empresa começou a crescer e aí eu comecei a sentir essa realidade da falta de comunicação mesmo. A gente cresce, né, dessa empresa que a gente acabou tendo com somente 6 funcionários, a gente acabou crescendo, chegou a ter 400 colaboradores, né? E isso daí começou a criar uma grande luta, sabe? Uma grande dificuldade. Mas foi passo a passo, porque naquele período, como a cidade ainda era pequena, e eu sempre voltado aí ao empreendedorismo, ao associativismo, eu fiquei sabendo que existia um grupo de supermercadistas que tinha um associativismo, tipo uma cooperativa. Era uma associação de supermercados que eles faziam compras em conjunto para melhorar o poder de barganha, para melhorar as negociações. E aquilo me chamou a atenção, né? Eu disse, poxa, eu tenho que conhecer isso melhor, eu tenho que entender. E isso era lá em Blumenau, uma cidade vizinha de Navegantes. E eu fui até um dia Blumenau para entender isso melhor. Eu queria saber como é que isso funcionava. Fui lá, me apresentei, queria conhecer, poxa, aquela conversa comercial, eu preciso estar mais próximo. E a pessoa que me atendeu falou assim claramente, esse é um grupo de supermercadistas, mas que a gente não tem interesse em expandir, isso fechou aqui, a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu disse, não, mas poxa, eu preciso ter essa oportunidade. Enfim. Convidei eles para fazer uma palestra aqui em Navegantes, na CDL aqui de Navegantes, para mostrar um pouco, né, para a gente. Talvez eu pensei, vou criar algo aqui em Navegantes nesse sentido também, na nossa região. Eles fizeram uma palestra aqui. Quando acabou a palestra, eu falei assim, esse negócio me interessa muito. Mas dentro da nossa cidade não dá para crescer, não dá para criar isso, porque nós somos muito próximos, concorrentes, e não vai dar certo. Eu preciso estar sendo um braço de uma outra associação. E falei para eles, eu tenho interesse na associação de vocês, eu preciso entrar nessa associação. Eu disse, vamos tentar. Enfim, a gente trabalhou muito, praticamente 1 ano, conversando com as pessoas, e até que eu consegui entrar nesse grupo, né? Era um grupo pequeno, tinha ainda poucas lojas, mas que já estava se desenvolvendo bastante, assim, já começando a ser reconhecido, né, pelas grandes indústrias como um futuro cliente em potencial de compras. A gente começou a participar do grupo de forma paralela e aproveitando algumas oportunidades, até que surgiu um convite para que a gente entrasse efetivamente dentro do grupo. Se chamava Associação de Supermercados do Vale do Itajaí, a Suvale. A gente ingressou dentro e começamos a trabalhar junto. Quando começamos a trabalhar, o grupo começou a crescer, se desenvolver e precisou transformar esse grupo conhecido para o cliente. Porque até então, quem conhecia era a indústria. Tem um grupo de pessoas lá, mas eu tinha a minha loja, que se chamava Supermercado Jangada, o outro tinha a loja dele que chamava pelo nome dele. Nós éramos associados entre nós, mas cada um tinha a sua bandeira. Mas o grande segredo do varejo é tu poder anunciar
ao teu público-alvo, né, como uma única loja. Isso ia te dar força. Aí resolvemos criar a Rede Top, né, Rede Top dos supermercados. Foi aonde a população começou a conhecer... Que veio de uma associação. Que veio da associação. Que legal. Da Asuvale, que era a Associação dos Supermercados do Vale do Itajaí, com o nome de fantasia Rede Top Supermercados. Então foi o grande pulo do gato, porque aí nós começamos a trabalhar marketing, né, em conjunto. Deu um boom enorme, né? Exatamente. Foi assim a grande virada do negócio. Porque até então, em Santa Catarina, existia algumas redes de varejo de supermercados gigantes, né? E posso citar aqui o Angelone, como era a referência por muitos anos, a maior rede de supermercados de Santa Catarina, mas não tinha essas grandes redes de varejo do estado de Santa Catarina, eles não tinham braço nas pequenas cidades. E justamente a Rede Top, ela acabou sendo a referência de supermercado nas pequenas cidades. Verdade. Né? Não era nos grandes centros, sempre era dominado pelos grandes varejos, mas nas pequenas cidades, cidades de vizinhança, supermercado de vizinhança, o conceito de supermercado de vizinhança não tinha uma referência. Você vê como a criatividade faz diferença, né? O Angelone, por exemplo, assim que eu mudei para o Sul, eu me surpreendi muito com o supermercado, pela estrutura, pela organização e pela visão de negócio, porque é um mercado que não tem só coisa de mercado. Você vai no Angelone da Beira-Mar ali de Floripa, tem uma área para casa, tem floricultura, tem banco, hoje tem um supermercado academia, ele não pode mais supermercado. ser simplesmente um local que tu vai ali, compra o que tá na prateleira e sai fora, né? Mas nessa linha do que você falou, tem uma coisa que eu percebo aqui no Sul e eu sinto muita falta disso em outros lugares, que é esse benchmark, que é a criação de associações, de cooperativas para se unir, entender as dores de cada um e trabalhar em conjunto por um resultado. Todo mundo ganha. Aqui tem a ACAT, que talvez seja um bom exemplo, essa associação. Então, todo mundo unindo forças em prol de um resultado em comum. E não concorrencial. As pessoas não se veem como concorrentes, elas pegam na mão para se ajudar. Isso faz muita diferença para o negócio, principalmente para quem está começando ou querendo expandir. E assim, nós estamos falando nessa época aproximadamente que ano, Liba? 2004, 2005, Exatamente, mais ou menos isso. Imagina, a gente está falando desse lado de empreendedorismo lá atrás, né? Então, para poder fazer isso acontecer, hoje a gente tem uma expansão enorme, né? Até de dinheiro de supermercados e as possibilidades que tem hoje, naquela época, eu imagino que deveria ser algo completamente complicado. Não, né? foi assim, é algo muito louco, porque é um novo modelo de negócio. E quando tu inicia um novo modelo de negócio, tu tem os teus desafios pela frente. A legislação, a questão tributária, né, toda essa visão governamental, como é que enxergava isso? A própria indústria, como é que enxergava isso? Quem é que dava a garantia do pagamento dessa mercadoria? Onde é que ia ser entregue essa mercadoria? Aí começou os grandes desafios, montar um novo negócio. Tem que criar um CD, um centro de distribuição único, né? Para a cidade. Não, começa a entregar loja a loja, Aí a gente teve que sentar e discutir muito isso. E começamos. Mas a grande vantagem, Bruno, é que Santa Catarina tem um viés de associativismo, né? Nós temos grandes exemplos em Santa Catarina. A Aurora Alimentos é um grande exemplo. Podemos citar na linha de varejo a Cooper, que é uma referência hoje em termos de supermercados em Santa Catarina, que nasceu em Blumenau, saiu de dentro da Hering, que as pessoas mais antigas conheciam a Cooper Hering, porque era uma cooperativa de consumo das indústrias da Hering. Que legal. Que interessante, então, não sabia dessa ela nasceu ali dentro da Hering, depois ela tomou o formato, ela Hering acabou sendo independente. Né? Blumenau. Isso. Então ela tomou um formato e ficou independente. Hoje a Cooper é Cooper, só não tem nada a ver com a Hering, mas é uma cooperativa. Muita indústria de confecções em Blumenau, né? Sim, assim, nós temos a indústria como a Artex, também existia a cooperativa da Artex, a cooperativa da Teca, em Joinville a cooperativa da Tupi, né? Dessas indústrias surgiram as cooperativas para atender os seus funcionários. Isso tudo facilita em Navegantes esse viés de cooperativismo, mas para nós naquele momento era um desafio de construir um novo modelo de negócio. E fomos passo a passo, né? Eu entrei lá dentro nós tínhamos acho que uns 14 ou 15 associados, tínhamos 29 lojas no estado de Santa Catarina, começou a dar uma visibilidade, uma fase de crescimento muito grande. Enfim, nos tornamos, né, a primeira rede de varejo independente de Santa Catarina, número 1. Então, o supermercado de vizinhança tinha uma referência, era a Rede Top. Nas cidades do interior, nós começamos a trazer esse conceito moderno de supermercado.
Muito mais do que isso, levar as grandes marcas, né, dar a oportunidade das grandes marcas do varejo de Santa Catarina, do Brasil, de uma forma geral, a ter acesso nas cidades do interior. Isso foi um case de sucesso porque as melhor marcas... distribuição, né? Exatamente. Não existia essa rede de distribuição tão grande como tinha hoje. O próprio distribuidor, o próprio atacado, o varejista, ele não tinha essa penetração tão forte quanto nós tínhamos para oferecer para eles. Muito mais do que isso... Sem internet, né? Sem internet. O grande diferencial, nós criamos os tabloides de oferta. Quem é do varejo sabe, o consumidor sabe quanto é importante receber aquele tabloide de ofertas dentro da sua casa. Hoje não mais, né? Porque em função da internet, de tantos outros meios de comunicação que tem. Mas o tabloide de oferta, ele foi por muitos anos a revista mais lida pela população brasileira. As pessoas não liam revistas normais, mas os tabloides de oferta dia a dia, né? acabavam recebendo em casa porque tinham interesse e acabavam lendo aquilo. E eles não levavam só ofertas para a população, mas eles levavam dicas de como cozinhar, dicas de consumo, de marcas. Então a gente conseguiu fazer com que as grandes marcas chegassem nas cidades do interior. E isso trouxe uma visibilidade muito grande para a Rede Top, não somente para o consumidor final, mas também para a indústria. E a gente começou a trabalhar muito forte isso. E durante um período, né, eu tive a oportunidade, por 2 gestões, de ser o presidente da Rede Top. Né? Quando eu me tornei presidente dentro do nosso grupo lá, aí a gestão começou a ser integrada da nossa empresa e junto com todo o grupo. Também foi um grande desafio, um grande aprendizado para mim. Eu que sempre fui envolvido na questão comercial, tive essa oportunidade de sentar e negociar com grandes indústrias, fazer gestão. Na época nós estávamos com 2.000 colaboradores nesse grupo. Me dá até arrepio. Isso começou... A gente fala de gestão aqui. Me dá até 2.000 pessoas, me dá até arrepio de pensar. E aí tem uma máxima que fala, né, onde tem pessoas, tem problemas, né? Sim. Imagina, você vai potencializando os teus problemas. E varejo, né, supermercadista principalmente, ele não tem sábado, não tem domingo, ele trabalha todo dia, né, você tem que fazer grandes escalas de horário, é um quebra-cabeça gigante para atender. O que você vê como a maior dificuldade de gestão? Depois eu quero dar um ponto que eu penso sobre a gestão de negócios e pessoas, mas eu queria entender o que você vê como a maior dificuldade no empreender. A maior dificuldade do empreender é fazer gestão sobre pessoas. Né? Eles são, né, por mais que queira modernizar os processos, queira automatizar, mas não tem. A gente nunca vai deixar de ter, principalmente no varejo, esse contato com pessoas. Sim. É intrínseco do ser humano, ele precisa se relacionar. Né? E hoje a gente tem essa dificuldade muito grande, né, com relação a fazer gestão de pessoas. Né? A legislação trabalhista brasileira ela é muito protetora ainda, né, do funcionário, ela tem trazido algumas dificuldades ainda em cima da gestão. E não só isso também, né? Eu vejo que as grandes oportunidades que tem hoje das pessoas trabalhar em home office, trabalhar de forma sem compromisso, remota, sem compromisso com horários, tem dificuldade para o varejo, porque o varejo ele precisa ter compromisso. Sim. Você não consegue colocar 2 pessoas deixando um efetivo e um reserva, caso aquela pessoa não venha. Então você tem que muitas vezes trocar o pneu do carro, como a gente falava assim, com o carro andando. Não tinha jeito, né? Porque o cliente quando chega no teu estabelecimento, ele quer ser atendido com um sorriso no rosto. Aí tinha lá no passado, você tem que deixar os teus problemas em casa. Ninguém consegue fazer isso, né? Essa chave já virou faz tempo. Sim. Se o cara tem problema na casa dele, ele vai trazer para dentro, não tem como não. Aí o que nós, como gestores, temos que fazer? Nós temos que fazer gestão não só no ambiente de trabalho, mas também gestão familiar, gestão financeira na economia. Equilibrar o emocional no meio disso tudo, né? Exatamente. E as pessoas, né, são seres humanos, têm as suas limitações, têm as suas dificuldades. Então, eu vejo assim, ó, que o grande desafio, né, do varejo... Uma água para mim, pode continuar. O grande desafio do varejo justamente é esse, sabe? De fazer essa gestão com as pessoas. Mas o grande diferencial também, quando você consegue acertar, né, esse ponto e manter isso, você consegue ter sucesso no teu empreendimento. É muito complexo, assim. Eu falei disso com o Giliard ontem. Quando a gente fala em gestão de pessoas e quando a gente fala em empreender,
tem muita gente que cria muita fantasia, tem muita gente que cria uma imagem super bonita do empreendedorismo, de você acreditar nas suas próprios sonhos, de você começar do zero e tudo mais. De fato, isso é muito bonito na teoria, mas na prática é pancada atrás de pancada. Você tem pancada na burocracia, quando você vai abrir todo o negócio, quando você vai organizar, você vai estruturar. Eu trabalhei em empresa japonesa e você vê a importância de um planejamento. A liderança, muita gente consegue desenvolver, muita gente não consegue desenvolver e muita gente tem um dom nato para liderança. Isso é muito difícil. Eu tenho um escritório com 8 pessoas e eu tento fazer o melhor modelo de gestão que eu acredito. Mas não necessariamente o modelo de gestão que eu acredito é o modelo de gestão que o meu liderado acredita. Então, às vezes você tem lá 8 pessoas, 5, 6 estão na mesma linha de raciocínio que você, na mesma perspectiva. Os outros 2 não. E você tem que fazer todo o jogo de cintura para tentar não desmotivar aqueles 2, para tentar manter todo mundo engajado dentro do seu propósito, dentro dos seus princípios. Como é que tu passa o teu É muito difícil, pra eles, é muito difícil. Eu sigo hoje uma linha de liderança que para mim é um exemplo que eu tive na Whirlpool, que para mim super funcionava. Então, o jurídico da Whirlpool tinha 30 pessoas, mais ou menos, e eu, na minha concepção, era uma liderança exemplar. Mas eu também via muita gente lá dentro criticando. Mas para mim era uma liderança exemplar, que eu tento replicar hoje no meu escritório. Ô Bruno, só contando mais, só o jargão do Liba, VV Navegantes é uma beleza. Vocês não vão conseguir ver, mas a gente está presenciando agora que está passando um navio de aproximadamente uns 300, 250 metros, mais ou menos? Acima de 300. Já está passando pela aula aqui. Seria interessante conseguir mostrar, mas não vai dar de passar ali. Bruno, continua a tua linha de raciocínio. Muito bem, acabou com a minha linha de raciocínio. Não, pode continuar, só para poder pegar o jargão. Não, mas é muito disso. Você segue exemplos de liderança que você acredita, mas muitas vezes você não consegue puxar todo o seu time para estar dentro daquele nível de gestão. Aquele espírito, né? Assim, com 8 pessoas eu já fico maluco. Às vezes eu tenho vontade de falar assim, cara, eu vou voltar a ser CLT, eu vou voltar a ser empregado. Mas eu vou falar a parte onde eu achei mais complicada, e aí teve um momento quando eu comecei a empreender também, que era, se eu queria crescer, a partir do momento que eu pensei assim, eu quero crescer, eu sabia que eu ia ter que expandir em pessoas. Então, ou eu aprendi a viver com aquela limitação, ou eu sabia que eu ia ter que passar e abrir mão de algumas e começar a confiar nas pessoas. Imagina, para a gente poder ter hoje que a gente tem na produtora, a equipe que a gente tem também, imagina tu pegar um supermercado, uma linha de varejo, ou coloca uma linha geral, e é o que você mencionou, chega um cliente, como é que tu vai conseguir falar para o cliente, para o teu colaborador que ele está lá, cara, mantém esse sorriso, tu não pode agir dessa forma, tem que aí às vezes não tem como a todo momento tu estás ali colado com aquela pessoa, tem que aprender a confiar, né? E é complicado passar esse ideal. Eu falo isso porque você conseguiu 2 pontos que para mim são os 2 pontos mais difíceis de um negócio, que é você fazer uma boa gestão de pessoas, pelo que você me falou, 2.000 pessoas. Isso é difícil pra cacete. Isso é difícil pra cacete. E você conseguiu escalar o seu negócio, que é a outra coisa mais difícil. Tão difícil quanto. Só que você só consegue escalar o seu negócio se você consegue fazer uma boa gestão de pessoas. Porque você não consegue escalar um negócio gigante com 4 pessoas, 5 pessoas. Você precisa de um volume maior de pessoas para poder escalar o seu negócio. Esse é o grande desafio, porque, como você falou, o sonho do empreendedorismo, né, do empreendedor, ele geralmente ele vê aquilo que está à mostra. Tu entra num supermercado, é maravilhoso, os produtos todos nos locais, aquele som ambiente, aquele clima gostoso, você está com dinheiro, vai fazer aquele momento de prazer seu, fazer sua compra. Mas para que isso tudo seja maravilhoso, fantástico, precisa alguém estar lá no back, trabalhando e deixando isso tudo organizado para você. E aí é o grande desafio. Primeiro que você, assim, não adianta só ter inspiração, você tem que ter também superação, você precisa ter muito suor envolvido. Delegar. Sabe? Muita dedicação. Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha mais velha tem 23 anos, meu filho tem 20 anos, mas eu não vi meus filhos crescerem. Porque eu sento com a minha esposa hoje, converso com ela e digo assim, poxa, como passou rápido o nosso tempo. E passa porque a gente fica tão envolvido. Minha esposa, na época, se dedicou 100% à criação dos nossos filhos. Ela era formada em Direito, né? Estava exercendo a sua função, abriu mão disso para cuidar da família. E eu abri mão de tudo para cuidar dos nossos negócios, para garantir o futuro dos nossos filhos. Só que o tempo passa muito rápido, porque tu tem dedicação
full time. Você é um varejista o tempo todo. E aí, para que você tenha esse sucesso, você precisa de transpiração e inspiração. E muito mais do que isso, você tem que implantar uma cultura dentro da tua empresa. Sim. Que se você não enraigar essa cultura dentro da empresa, você não consegue levá-la para frente. E implantar uma cultura dentro de uma empresa é algo complicado. É isso que eu ia falar, valores. Acho que seria o principal... São valores. Você tem que, né, as pessoas têm que entender os teus valores. Acabou aquele negócio, né, a liderança hoje tem que ser por exemplo. Acabou aquele negócio, ó, faça o que eu falo e não faz o que eu faço. Não tem. Tu implantar o teu sonho na cabeça de outra pessoa, né? O Cortella fala isso. Um dos 3 pilares para você conquistar o sucesso e a felicidade é você seguir o exemplo do que você mesmo fala. Você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, entende? Esse que é o grande desafio. E ontem, por acaso, eu estava, né, agora como prefeito, fazendo uma reunião de um grupo de terceira idade, que a gente administra pela prefeitura, e uma daquelas senhorinhas da terceira idade, uma senhora de uns 80, 90 anos, ela se levantou, veio lá falar comigo, Sr. Liba, você lembra de mim? Eu confesso, difícil, né? Mas, enfim, da aparência, depois que ela começou a falar, comecei a me lembrar. Aí ela começou a falar, dar um testemunho de como ela me conheceu dentro do varejo. Né? Ela disse, puxa, eu fazendo compra na tua loja, você ia lá, me atendia, me abraçava, me beijava, os seus funcionários todos muito carinhosos. Aí me trouxe à memória, né? Ele era um exemplo daquilo que nós fomos. Mas eu presenciei, e aí eu posso falar isso por experiência, assim, mas eu presenciei a dedicação de vocês, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês, que foi bem nessa vinda da RedTop, mas de todos os dias eu vejo todos os administradores lá dentro, os diretores, na porta do supermercado, dando bom dia, ia lá, conversava com os clientes, às vezes, quantas vezes eu presenciei vocês, aí eu falo isso daí, até eu acho que a questão do meu nervosismo em estar conversando contigo aqui é porque foi meu primeiro patrão, né? Mas justamente isso, de ver... Eu trabalhei com vocês, que a gente chamava de... apelido carinhoso de boca de caixa, não sei como é que eles usam hoje, esse... Empacotador. Empacotador. Hoje nem existe mais essa função. Ficar ali empacotando, mas assim, quantas vezes eu presenciei vocês fazendo isso? Da correria do supermercado e vocês lá empacotando para o cliente, e às vezes o cliente não fazia nem ideia que você era o diretor do supermercado. Então, assim, aquela correria toda, a gente olhava pro lado, tava lá o Liba, o Tassiano. Mas você não ia trabalhar lá no supermercado com aquelas regatinhas que você usa, não, né? Não, existe uniforme, né? Era dificuldade de manter a cultura. Né? Como é que chama? Não, regatinha não. Mas assim, realmente eu presenciei essa dedicação. Aí eu digo que seria 99% a transpiração, porque eu acompanhei isso diariamente, vocês nessa linha de gestão. Giliard, isso, assim, de alguma forma era uma técnica, né? Porque você, quando vai lá empacotar uma compra de um cliente que ele está passando no caixa, o check-out que a gente chama, né? O caixa, ele é o momento final de uma compra. Ali o cliente, ele demonstra toda a sua satisfação ou insatisfação. E é o momento de tu colher um feedback do que o cliente viveu naquela experiência de compra dele. Então, muitas vezes a gente fazia esse trabalho justamente para nos aproximar da clientela e escutar. Porque a gente provocava, né? O senhor achou tudo que procurava, como é que foi o atendimento, o açougue atendeu bem, como é que estava a limpeza da loja. Então as pessoas ficavam muitas vezes sem entender por que estavam respondendo aquilo, porque se você fizer uma pesquisa escrita, as pessoas não têm paciência de responder, não têm, né? Dificilmente. Geralmente elas respondem quando querem fazer algum tipo de reclamação, mas elogios ou contribuições eles não fazem. Então aquele era o momento de tu poder colher um pouquinho de informação. E também mostrar para a tua equipe, né, como você gostaria que atendesse o teu cliente. Então a equipe começava a comprar isso de uma forma supervisional, que estava sendo feito já pelas pessoas. Então esse é o momento da transpiração. Liderança de verdade, pelo exemplo, né? Exatamente. E esse é o grande desafio. Quando tu monta uma equipe, implementar essa cultura e depois manter essa cultura. Porque uma coisa é tu botar a tua missão, visão e objetivos num quadro, né? E o outro é tu seguir aquilo, né? Fazer com que as pessoas entendam que aquilo faz parte da cultura, faz parte do teu DNA. E às vezes, quando o cara abre o negócio, ele tem isso muito claro na cabeça dele. A missão, o objetivo, os valores, ele tem isso. Na teoria. Quando ele começa a ser tomado pelo tempo, contas e financeiro, administrativo, marketing, vendas, o próprio trabalho, né? Então, eu costumo brincar no escritório que assim, a menor parte do trabalho é trabalhar. É você fazer a captação de cliente, porque antes de você trabalhar, você precisa conseguir o trabalho.
você precisa fazer a gestão financeira de pessoas, administrativa. Então, às vezes, no começo do negócio, você tem muito claro a sua missão, valores, propósito. Mas quando você começa a ser tomado pelo tempo, às vezes você começa a perder aquilo sem nem perceber. Não, e assim, quando a gente inicia, como nós começamos, né, veio do meu pai isso, e uma empresa pequeníssima, né, você faz tudo, né? Como eu falei, eu fui açougueiro, fui operador de caixa, fui financeiro. Aí você tem aqueles desafios quando você está começando o teu negócio e está começando a crescer, né? A alavancagem de caixa é muito grande, você tem que investir, você tem que apostar. E muitas vezes eu acordava assim, pô, domingo, chegava final de semana, dava aquela chuva, aquele negócio, pô, eu tenho tanta duplicata para pagar segunda-feira, mas no sábado tu tinha que manter naquele espírito, sabe? Conquistar o teu cliente, não podia demonstrar a tua preocupação. E verdade, o varejo tem essa, né? Tem sábado também, muitos tem domingo também, 7 dias por semana. Tu não para, e assim, tu ficar preocupado, tu tá fazendo a parte financeira, sabendo assim, eu tenho um compromisso assumido durante a semana para pagar, e cara, como é que eu vou dar conta de pagar esse negócio? E esse compromisso que não pode ter a falha, porque principalmente da tua equipe, imagina, né? A folha de pagamento dos teus colaboradores. Exatamente. Se o teu cliente não te pagar, é um problema teu com o teu cliente. Agora, com a equipe que está ali do teu lado, que não pode falhar. É muito maluco. Quando você é o empreendedor, assim, quando você é o dono do negócio, você tem uma lâmpada que ela nunca apaga. Sim. Exatamente. Nunca apaga. Você vai dormir, você pensa em coisa, você já acorda pensando em coisa. Você, pelo menos eu tô nesse cenário há um tempo. Você não consegue desacelerar. Sim. Não, é uma loucura e marca algumas histórias na tua vida. Quando aí eu acabei casando e olha só, eu casei num domingo de manhã. Ah, pô, mas foi algo diferente? Não, eu planejei o casamento. Eu pensei assim, qual é o dia que eu posso fechar os mercados que vai me dar menos prejuízo? Combinei com a minha esposa, né? E disse assim, vamos casar no domingo de manhã. Fechar no sábado se ela tá sabendo disso agora... Fechar no sábado tem que casar na gôndola. A minha vontade era casar numa segunda, que é o dia mais fraco de varejo, mas daí não ia ter convidado. Eu falei para ela, vamos casar. Ela falou assim, mas como é que eu vou me arrumar? Onde é que vai ter um salão para me arrumar? Eu sou noiva. Me arrumar num domingo de manhã. Eu disse, arruma, 5 horas da manhã, você fala com alguém, a gente casa às 8 horas, 9 horas, né? E vamos casar nesse dia. Então, até o casamento é pensado. E aí fui em lua de mel. E a empresa ainda era bem pequena mesmo, né? Para você ter noção, os garçons que atenderam o nosso casamento, né? Eram os nossos funcionários. Colaboradores. Você não participou disso, Giliado, mas com certeza o teu irmão porque eu usava regatinha, tenho certeza. O teu irmão estava conosco lá, servindo no casamento. Então, aí saí para ir para a lua de mel. Fui em lua de mel. Estou lá no Nordeste, a gente comprou a passagem em várias parcelas. Corte de gravata naquele tempo que garantia o teu momento lá. Estou lá e não tinha celular, nada, de vez em quando ligava para casa. Aí um dia eu ligando, meu irmão disse assim, Liba, tem uma notícia que não é muito boa. Eu disse assim, que foi? Ele assim, tu não acredita que o único carro que nós tínhamos que fazia entrega, que fazia tudo, fundiu o motor. Assim, e agora que vamos fazer isso? Não te preocupa, fica aí na tua lua de mel e nós vamos dar um jeito aqui. Já jogou a bomba lá. Então, fica marcado. Porque, se é para não preocupar, não vale. Esses são os grandes desafios do negócio, do iniciar o empreendedorismo. Mas aí você cresce, você começa a ter novas oportunidades, mas os desafios continuam iguais, né? Muda o patamar de desafio, o modelo de desafio, às vezes os desafios mudam, mas você continua sendo bem desafiado no dia a dia. Se não estiver disposto a resolver problema, acho que uma pessoa não deve nem entrar na linha do empreendedorismo, porque tu nunca para de resolver problema. E lidar com pessoas. Não, e tu tem que gostar de resolver. Porque eu aprendi isso diversas vezes. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa e eu fui... O Bruno trabalhou, acho que advogando para a Honda também, lá em Manaus, e eu fui lá para Manaus. E eu fui fazer uma instalação de uma máquina em Manaus, na Honda, e eu fiz uma reunião com os diretores da empresa aqui, e eles falaram, Giliard, olha, eram 16 máquinas para poder implantar um sistema. Ctrl-C, Ctrl-V. Aí eu falei, isso aí, Ctrl-C, Ctrl-V, meio migué. E aí cheguei lá e realmente isso não aconteceu. A primeira máquina com a outra já não tinha nada a ver. E aí eu liguei para o meu gerente aqui e falei para ele, olha, não tem nada a ver uma com a outra. Até hoje isso me marca, porque ele falou para mim o seguinte, tu queres que eu vou até Manaus aí resolver isso para ti? Ele falou assim, cara, o problema já existe. Eu pensei que tu estava ligando para mim falando que tu já tinha uma correção. É aquela velha frase, você vai me trazer o problema, você também me traz a solução?
Então, assim, eu acho que a partir dali eu comecei a ter um pensamento que não tem como tu parar assim, os problemas vão acabar. Não vai acabar. Você tem que aprender a conviver com os problemas. Justamente. E é um de cada vez, né? Aprender a resolver um de cada vez. Porque a gente, às vezes, acaba acumulando. Eu acho que aí o lado do empreendedor que eu acho que acaba pesando também. Eu tinha, no início, eu tinha muito medo de ficar... Eu tentava deixar acumular para resolver de uma vez. E aí, às vezes, até... Quer ver um exemplo básico? Ligava um cliente, às vezes, mandava um WhatsApp para ti e estava ou alguma coisa atrasada, ou o cliente estava muito estressado de alguma forma. E aí, quando ele vinha conversar contigo por mensagem, a gente não tem noção de como a gente se porta. Às vezes, tu é um pouco indelicado e tal. Eu já pegava na hora e falava, não, então eu vou resolver isso agora. E eu, ao invés de ouvir o áudio, eu já ligava para a Nora. Porque aí já mudava completamente. Então, e a partir daquele momento que eu resolvi aquele problema, já aliviava o próximo. Então, assim, o problema nunca vai acabar. O cara que quer empreender, ele acha que ele vai entrar aí. É só uma fase... É isso que você falou da Honda, por exemplo. Eu acabo tentando puxar os exemplos antigos como modelo. Então, a Honda, para mim, foi um lugar de exemplo, modelo de planejamento, porque o oriental ele tem muito disso, ele é metódico, ele se organiza, ele planeja, ele executa, ele revisa, e na Whirlpool já é um negócio como um grupo americano, já é um negócio mais, vai fazendo, o planejamento ele é um pouco mais atropelado no bom sentido, porque é o perfil do americano, mas a liderança ela é mais solta, você tem mais liberdade para lidar com os problemas, você tem mais autonomia, porque em empresa oriental é muito difícil você conseguir ter autonomia e seguir trabalhando. Então, eu tento fazer um misto dos dois, mas empreender, cara, é você apanhar. Empreender é você apanhar. Você vai apanhar assim, ó, mensalmente. No começo, talvez você apanhe mais do que lá na frente. Mas por bons anos no começo, não tem jeito, cara. Você vai apanhar. A hora que você achar que você está acertando a mão num problema, vai vir outro que vai te mostrar que você não sabe nada. Aí depois vem outro que te mostra que você não sabe nada. E como fala um grande amigo meu, ele fala sempre assim, né, que as nuvens não são de algodão. E realmente não é, né? O nosso mundo é problemas, é dificuldades, porque... Como já foi falado aqui anteriormente, onde tem pessoas, tem problemas, né? A gente sabe que o convívio de pessoas e os desafios vão vindo. Quando tu começa a crescer um pouquinho a tua empresa, tu precisa começar a delegar, né? Esse é um desafio, começa a planejar, porque até então o planejamento fica tudo na tua cabeça, é fácil, é tu que é o gestor, centralizado, tá só na tua mão, tu resolve, tu dá as diretrizes, daqui a pouquinho tu precisa compartilhar isso aí com as outras pessoas, tem que, né, deixar isso bem claro, porque a comunicação não é o que você fala, é o que as pessoas entendem. Então muitas vezes tu falava alguma coisa, as pessoas faziam de outra. Muito bom. Né? Então a gente precisa saber como delegar, como trabalhar. E o grande desafio do varejo, nosso caso ali, né, voltando especificamente, como eram lojas de vizinhanças, de cidades pequenas, o atendimento, né, a qualidade do serviço ela tem que ser sempre excelente, porque as pessoas gostam de ser chamadas pelo nome, você tem que saber e conhecer o gosto, o que a pessoa gostava. Hoje não, né? Hoje você tem a inteligência artificial, você tem os aplicativos, todo mundo sabe tudo de você hoje, mas naquele tempo era pelo feeling mesmo, né? Eu tinha que olhar o Bruno e me lembrar que o Bruno já tinha vindo no meu açougue e comprado uma picanha e dizer assim, pô, Bruno, a tua picanha está te esperando aí. E muda o sorriso do cliente quando ele escuta isso. Tinha gente que ia no supermercado para ir tomar um café e fica lá conversando com eles. E o Bruno, às vezes, não queria nem mais comprar uma picanha, porque ele tinha comprado uma que era baita cara naquela época, era o momento dele, mas como foi chamado pelo nome e falado, assim, pô, eu vou ter que comprar de novo, né? O de sempre. E acabava vendendo a picanha para o Bruno de novo. Então, esse é o varejo da vizinhança. E como transferir isso? Como quando você para de atender e o teu colaborador tem que fazer esse mesmo trabalho? Como que você vai começar a treinar esse cara? Como é que você vai começar a delegar? Vai começar a criar metas, objetivos? Quando você está fazendo isso, você está trabalhando pelo seu sonho. Então você está ali com um sorriso no rosto, me chamando pelo nome, porque você está brigando pelo seu sonho. Agora, quando você coloca outra pessoa, quando é o seu funcionário, é um funcionário brigando pelo seu sonho. Ele está doando o tempo dele pelo seu sonho. É muito difícil você conseguir transferir esse brilho no olho para outra pessoa. Esse é verdade, é bem assim mesmo, porque as pessoas elas não compram, né, da mesma maneira que você quer que elas comprem. E aí você fica nesse grande impasse. E aí você começa a sofrer, porque aí você começa a crescer e as pessoas que te conhecem, porque você acaba se tornando uma pessoa muito conhecida pelos teus clientes, eles começam a te ligar, pô, Liba,
a qualidade da loja caiu, o atendimento não é mais o mesmo, aí você começa a sofrer, sabe? Eu passar por isso. Mas é importante ouvir, pelo menos, né? É super importante ouvir. Quem traz isso. Mas assim, como é que tu corrige isso, né? Como é que tu entrega de novo um momento de satisfação para o cliente? Então, eu tinha muito disso, de pegar, quando eu recebi algum feedback nesse sentido, principalmente negativo. Mas eu imagino que seja pior agora na política do que na... agora é uma loucura. Quando eu fui entrar aqui agora, você já tinha subido, aí a moça da recepção, tem uma moça que fica entregando os cartões e tem uma outra moça da limpeza. Aí a moça da recepção me falou assim, o prefeito já subiu. Aí a moça da limpeza falou assim, eu perdi, eu queria ter visto, eu queria pedir um ar-condicionado. Eu falei, pô, também tô querendo. Mas esse lado da experiência que tivesse com gestão, eu acredito que ajuda muito, porque assim, imagina, dentro de uma empresa já é complicado gerir aquelas pessoas. Agora imagina dentro de uma administração, que aí não é somente os teus colaboradores. Isso, é difícil você fazer gestão de quem você escolhe, imagina quem você não escolhe. Quem você não escolhe. Exatamente. Esse é o viés complicado do mundo político. Porque aí você tem que fazer gestão e fazer política ao mesmo tempo. Eu te parar na rua hoje, não sou colaborador, e eu queria te cobrar de uma ação ou cobrar de alguém. Como é que fica isso, né? Porque imagina, isso, a gente está falando assim, diariamente isso. E não dá para fazer tudo. Não dá para fazer tudo. E assim, você como contribuinte, munícipe da cidade, você tem o direito de cobrar. Né? E geralmente o que acontece hoje muito com as pessoas... Então passou de 2.000 colaboradores para 85 mil. 85, na verdade, se fosse colaboradores seria até melhor de fazer gestão, né? Mas são pessoas que têm um viés muitas vezes políticos também, clientes geralmente insatisfeitos, porque dentro da política, eu, por exemplo, né, quando fui eleito prefeito da cidade de Navegantes tem 85 mil habitantes, eu fui eleito com 11.500 votos. Então, nós temos 56 mil eleitores, 45 mil pessoas não votaram em mim. Eu tenho uma pequena minoria, né, que foi eleitores de mim, que acreditaram no meu projeto, no meu sonho. Muito difícil o cara ter essa percepção. Então, eu tenho que conquistar 45 mil pessoas. Só que nessas 45 mil pessoas que não votaram em mim, são pessoas que acreditavam no sonho de outros candidatos, né, que tinham um viés político, tinham esperança em outro candidato, que ele pudesse resolver o problema da vida deles, que acreditavam nos projetos desse outro candidato. E eu tenho que agora trazer isso para um novo momento. Só que daí tem esse viés político, que as pessoas torcem para o teu insucesso, porque o nosso fracasso é o sucesso dos nossos oponentes, politicamente falando. As pessoas têm ainda, esse é o grande defeito, eu vejo assim, da gestão pública e da política, porque as pessoas não torcem mais pela cidade, eles não vestem a camisa da cidade, eles torcem pelo sucesso deles. Esse conceito político é que tem que acabar. Eu sempre falo, eu sou hoje prefeito gestor de uma cidade toda, eu não estou mais preocupado somente com os 11.500 votos, eu estou preocupado com os 85 mil pessoas. Só que as pessoas estão fazendo político o tempo todo. Os teus oponentes que querem voltar ao poder, eles querem que você fracasse. Então, eles ficam a todo momento instigando as pessoas, mostrando os problemas, as dificuldades, porque existem vários problemas, várias dificuldades. Navegantes tem 59 anos de emancipação política, uma cidade relativamente nova, mas por todo esse tempo praticamente sempre foi feito gestão por mão de pessoas políticas e não de gestores. Nosso conceito foi de uma mudança, né, e para transformar uma cidade. E quando isso foi aberto e apresentado ao público de uma forma geral, aqueles 11.500 acreditaram, nos apoiam. E os outros que não votaram em nós, eles nos cobram o tempo todo. Por que não transformou ainda? Né? É uma cidade que está há 59 anos emancipada e as pessoas querem que os problemas crônicos da cidade sejam resolvidos em 10 meses de mandato. Esse também é um grande desafio. Então, a política, ela trabalha sempre. E o que tu tem que fazer? Né? Tu tem que resgatar a credibilidade. Então, é um grande desafio. Esse é um modelo que eu estou aprendendo. Assim como lá, né, na gestão das nossas empresas, eu não tive uma oportunidade de trabalhar em outra empresa para pegar alguns conceitos. Foi na raça, na verdade. E falando na raça, me lembro do livro do pessoal da XP, né, que quando ele começou lá, o livro dele até fantástico. Na raça. Foi nesse modelo de aprender mesmo com os erros e com os acertos. Na vida pública minha agora é da mesma maneira. Eu nunca tive nenhum viés
político. Eu nunca fui filiado a um partido político, eu tive que procurar, bater em porta dos partidos políticos. Eu quero me candidatar, você tem uma oportunidade para me candidatar? Não, nós já temos candidatos, isso aqui já tem dono. Até conseguir um partido político foi difícil, sabe? Teve que empreender para ser político. Empreender para ser político. Aí você começa a criar todo um cenário. E eu agora estou nessa fase de grande aprendizado também. E é um novo desafio, só que hoje eu tenho 50 anos, né? Então é um pouco diferente de quando eu iniciei. Lá eu tinha muita força, muita vontade, muita determinação. Agora hoje eu tenho muita experiência, já não tenho mais o mesmo vigor que eu tinha lá no passado, mas embora tenha muita vontade de fazer gestão na cidade, tenho muita paixão pelo que eu estou fazendo, mas eu tenho muita experiência hoje do varejo, que seja queira ou não queira, a gente está lidando sempre com pessoas, né? E tem que ter mesmo essa paixão, porque é muito maluco você sair do meio privado para o meio público, porque você não está, vamos chamar de progredindo financeiramente. Você está regredindo financeiramente. Pode continuar. Então você opta por trocar um sonho que ele pode ser do tamanho que você quiser. O quanto você estiver disposto a construir, ele vai ser. A política, ela é um sonho coletivo. Ela não é uma construção sua, do seu negócio que você vai pegar, você vai passar para os seus filhos, você vai construir para a sua família e toda a sua família vai tirar proveito daquilo. Não, muito pelo contrário, a sua família fica exposta, você fica exposto. Quando você entra na política, você já começa tomando pancada só por ser político. Exatamente. Então, eu acho que as pessoas têm essa visão negativa do político como um todo, independente da história dele, muitas vezes sem conhecer a história, já tem essa visão negativista do político, e você sai de uma coisa que você está construindo para você e para sua família por algo que você vai tentar construir para muita gente que muitas vezes não quer saber de você, não gosta de você, é contra às vezes o que você pensa, o que você faz, e você ainda assim tem que lutar por aquelas pessoas. Exatamente. Eu acho que o que você fala, Bruno, faz muito sentido, assim, porque o nome político já é pejorativo, sabe? As pessoas, quando te olham... Eu tenho vergonha, muitas vezes, em algum local, falar assim, qual é a sua profissão? Eu sou empresário. Gestor público. Vou ter que começar a usar. Mas é difícil, sabe? Porque as pessoas, quando olham assim, a político, já ficam... O político, geralmente, não tem credibilidade. É um histórico que foi, né? É cultural... E que nós temos esse objetivo de quebrar isso, pelo menos dentro da nossa cidade, que as pessoas têm que entender que fazer gestão pública é algo que a gente faz com responsabilidade, é algo que a gente faz pensando no coletivo e não no próprio benefício, né? Esses são os desafios de resgatar essa credibilidade. Mas também o público, né? A população, de uma forma geral, ela cobra muito, mas ela também ainda não está preparada para uma gestão pública coletiva. Ela ainda pensa muito no próprio benefício, né? Eu preciso que a minha rua esteja boa, que o meu problema seja resolvido, que, né, a minha solução venha primeiro. Muitas vezes a tua solução ela vem depois, vai atender às vezes o teu vizinho, o outro bairro. Não, mas tem que ser para todos iguais. Não dá. Não dá. Né? Também não existe né? Kennedy sempre falava assim, se você quiser o segredo do sucesso, ele fala assim, eu não sei, né? Mas do fracasso é querer agradar a todos. É verdade, é verdade. Então você tem que saber separar isso. É igual uma análise que o Bruno Perini fez sobre o porquê o socialismo não daria certo. Eu nunca tinha parado para pensar por esse lado e faz muito sentido, porque você precisa ter pessoas que elas vão querer trabalhar 12, 15 horas por dia para construir alguma coisa. Como você construiu o seu varejo, você trabalhou lá 12, 15 horas por dia para construir um negócio grande, para ganhar mais dinheiro, para contratar mais pessoas e para sustentar famílias. Então, você precisa ter alguém focado para crescer, para construir. Quando você vai trabalhar num socialismo colocando todo mundo ganhando a mesma coisa, como que você vai fazer com um cara trabalhando 4 horas ou trabalhando 12? Você tem que dar uma contraprestação maior para um cara que se empenha mais e desenvolve mais do que um cara que simplesmente quer o feijão com arroz, a carne no prato e o mínimo de entretenimento. Exatamente. E na função do gestor público, né, você tem que vender sonhos para a tua equipe. Né, porque eu fui eleito, né, pela população, mas eu tenho que formar um time para abraçar a causa junto comigo e tem que fazer com que essas pessoas comprem o mesmo sonho de transformação e de mudança. Time motivado. Motivado, porque esse time apanha.
Direto, constantemente. E as pessoas precisam estar entendendo isso. Então, elas têm que abraçar a causa junto contigo. E é um grande desafio, porque geralmente as pessoas não querem se envolver nesse meio político também. Vou convidar um secretário para fazer parte da minha administração. Puxa, mas eu vou deixar a minha vida, que eu já tenho, estabilidade, para entrar numa gestão pública. Como é que vai ser isso? Qual é a garantia que eu tenho que isso vai dar certo? Qual é a estabilidade que eu Abrir tenho? mão, né? Não tem jeito. Qual é o resultado que eu vou ter que entregar? Puxa, tu não tem nada para oferecer, né? Mas as pessoas têm que abraçar a causa. Então, esse já começa um grande desafio. Eu tive essa oportunidade estou tendo essa oportunidade de ser prefeito da cidade por um viés legal, né? Porque quando a gente resolveu se colocar como candidato, nós optamos por não fazer alianças, né? Com nenhum partido, com ninguém. Sair por um grupo solo. Isso nos deu liberdade, né, para poder montar uma equipe que nós queríamos, porque geralmente como é que funciona na política? São acordos políticos que são feitos, são alianças. Conveniência. Então, e quando você faz aliança com vários partidos, cada partido já tem o seu interesse dentro de uma secretaria, aí você não pode mais fazer gestão sobre a tua equipe. Essa secretaria é do fulano, essa é do partido tal, aquela do partido tal, eles vão indicar. E muitas vezes acontece, eu vejo pela pequena experiência que eu tenho, mas do contato que eu tenho com alguns conhecidos políticos já, que o grupo não é unido, o grupo não é coeso, né? Cada um puxa para o seu interesse. Às vezes o secretário lá da pasta tal, ele está ali fazendo política para ser candidato na próxima eleição e ganhar a eleição. E aí ele não pensa mais na gestão, ele pensa no resultado dele. E como é que tu agrega isso dentro de uma cidade? Como é que tu faz gestão sobre esse pessoal? Eu não tenho, muitas vezes, autonomia sobre essa pessoa. Você diz, Giliardo, não é assim. Diz, não, mas eu sou indicado do fulano, né? E o partido é que comanda isso. E aí eu tenho que administrar essa situação. Então, dentro do viés político, quando a gente entrou na nossa gestão, eu tive a oportunidade de convidar a todos os nossos secretários, eu posso dizer que todos eles assim são pessoas, nenhum deles tinha envolvimento político, nenhum dos secretários que fazem parte da nossa pasta hoje é candidato a alguma coisa, né? Isso é uma regra que a gente tem deixado bem claro, para que a gente possa fazer essa gestão. Porém, eu conversava sempre com eles assim, pessoal, a gente está aqui para fazer gestão, nós não estamos aqui para fazer política. Isso é muito legal. Com o passar do tempo, eu tive que entender que a política ela tem que ter um viés dentro da gestão pública. Não tem como você fazer gestão pública sem ter um pouco de viés político. O que é o viés político? Até na empresa. Se você está na empresa sem um pouco de política... Exatamente. Tem que ter um relacionamento. Só que tem que ter a medida certa, né? Porque você muitas vezes tem que atender uma necessidade de uma pessoa ou de um grupo para tu poder ter um equilíbrio dentro do teu processo. Porque aí as pessoas hoje está muito banalizado essa questão das redes sociais, né? As pessoas se sentem muito no direito de cobrar de qualquer forma, elas te acusam de qualquer forma, sem responsabilidade, elas tentam denegrir a tua imagem a qualquer custo, voltando àquela parte política partidária, né? Onde as pessoas torcem para o teu insucesso para que elas possam voltar. Então, essa exposição, né? E quando a gente deixa de fazer campanha política e assume uma gestão de um município, a gente tem que ter a linha de corte disso. Eu não posso ficar mais respondendo nas redes sociais um ataque de alguma pessoa me chamando, dizendo que não está sendo... Né? E tem direto, mas eu não posso fazer política. Se parar para poder prestar atenção nessa pequena porcentagem, tu acaba não tendo uma boa gestão, porque aí tu começa a se preocupar com esses haters, com esse pessoal que pensa negativo e tu acaba não abrindo a tua cabeça para te poder pensar nos novos projetos. Às vezes é melhor nem ver. Mas basicamente... Tem uma equipe para filtrar. Isso, mas assim, basicamente, se tu pegar grandes pessoas de sucesso que têm essa vida exposta também, geralmente eles param de responder porque tu acaba alimentando mais ainda. E essa pessoa que está ali comentando, ela justamente está isso. Ela está esperando para poder ser alimentada e ela conseguir ainda mais. Então, se simplesmente não responde, vai ser uma pessoa que vai ficar ignorada ali, até porque tu mencionou.
geralmente tu vota em alguém, e isso acontece muito na nossa, não digo na região, mas eu acho que de uma forma geral, para poder resolver um problema particular. Então, assim, eu queria votar em tal candidato porque ele ia resolver a minha rua em específico. Como ele não ganhou, e aí a atual gestão, ela tem um outro campo para ela poder atuar antes de chegar naquele local, ela já acha errado, porque como não está a rua dela pavimentada, o outro não ganhou, então tu não presta. E é dessa forma, simplesmente por isso. Então aí começa a ter esses ataques por problemas particulares. Então eu vejo que na parte da administração de uma cidade, por 4 anos tu pode destruir completamente o teu currículo, o outro pode sair daí ainda mais fortalecido. Então, colocou como exposição 27 anos de empresário e tendo a responsabilidade de assumir. Por 4 anos já sabia que ia levar a pancada, então, entendeu? Tem que pensar muito antes de tomar a decisão. Sim. O meu tio foi candidato a prefeito lá da minha cidade. É uma cidadezinha minúscula do interior de São Paulo. E quando ele falou que ia ser candidato, eu acho que ninguém da família apoiou. Assim, minha prima falou assim, pô, que legal. Minha avó falou, puta, para com isso. Minha tia falou assim, vou largar. Mas ele foi meio que para tentar achar uma terceira via também para a cidade e tudo mais. Mas assim, mas tem que tirar o chapéu. A própria família falou assim, cara, não acho que porque Sim. É um caminho difícil, é um caminho que você vai tomar muita pedrada gratuita e no mesmo cenário, tem lá 30 anos de empresa, você coloca ali, é difícil você se desvincular numa cidade de 12 mil habitantes, o seu nome da sua empresa. Então você acaba colocando tudo no mesmo pacote, é difícil. O Liba, eu imagino que vocês devem ter uma agenda gigantesca semanal. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente assim dos teus projetos, o que tu vê para a cidade de Navegantes. De uma forma geral, eu gostaria até de acompanhar, eu acompanho diariamente, até acompanho as tuas corridas ali, onde a gente recebeu aqui uma convidada também, que era uma jornalista por mais de 20 anos da Globo, Record, corre muita maratona, eu te acompanho bastante ali, eu vejo que tu luta muito por esse lado do turismo dentro da cidade de Navegantes. Eu queria que tu passasse um pouquinho dos teus projetos para a cidade, o que tu acha? Navegantes é uma cidade relativamente nova, né? Se tu olhar assim, ela tem uma cidade de muitas oportunidades. E ela precisa, eu sempre falo para a nossa equipe que ela é uma pedra, né, preciosa a ser lapidada pela população, pela gestão pública e convencer a população que ela mora num lugar abençoado, um lugar de oportunidades. Navegantes, a gente vai trabalhar muito forte a questão de turismo, né? Falando em gestão pública, ela tem alguns atrasos muito significativos assim, que têm prejudicado o desenvolvimento dessa cidade. Para o desenvolvimento de uma cidade ser perfeita, ele precisa de ter um plano diretor onde traz todas as diretrizes do desenvolvimento dessa cidade. Navegantes, ela está há 13 anos com esse plano desatualizado. Então, os índices construtivos, as formas de gestão, as macrozonas de desenvolvimento, elas estão todas ultrapassadas e nós precisamos renovar isso. Então, esse é um grande projeto do nosso governo, é atualizar esse plano diretor. É algo fantástico, mas é algo muito polêmico, que nós já estamos trabalhando fortemente em cima disso. E nós temos que resgatar também muita questão do desenvolvimento turístico da nossa cidade. Como a gente falou anteriormente, ela tem 12 quilômetros de orla, ela está na margem do rio Itajaí-Açu, um rio riquíssimo, uma grande beleza natural esse rio, fora a grande oportunidade de entrada de navios que abastecem, né, o nosso porto. Então a gente tem que trabalhar Navegantes voltada para esse rio como um atrativo turístico. Desenvolver dentro de Navegantes um ambiente que as pessoas tenham a segurança de empreender nessa cidade. As grandes construtoras, elas precisam entrar aqui na cidade, os grandes empreendedores, e ter a segurança jurídica que vão fazer o negócio e que realmente o negócio vai acontecer, trazer segurança disso. Atrair novas empresas voltadas à área de produção, não somente de logística, mas de produção. Mas é turística, por que você quer produção? Porque a produção ela vai gerar riqueza, a indústria gera riqueza. Ontem eu estive num evento da Fiesc e a própria Fiesc falou assim, aonde a indústria se estabelece, gera riqueza. Emprego, e é verdade, é isso mesmo. Né? Precisa de ser desenvolvida. E Navegantes tem área para que isso aconteça, que não atrapalhe o desenvolvimento turístico, não atrapalhe a mobilidade urbana, só que tem que ser determinado. Manaus é um exemplo disso, né? Exatamente. Então, esses são alguns projetos que a gente tem. Vai chegar em Navegantes, a gente está construindo
construindo isso, um bairro planejado, onde vai atender a mais ou menos 40 a 50 mil pessoas. Estou por dentro desse bairro. A instalação desse bairro planejado vai mudar o conceito da nossa cidade. Ouvi dizer que o Giliard já comprou uns terrenos por lá. Não, mas eu tive acesso a esse por um cliente também do mercado imobiliário. E, nossa, fantástico, assim, o projeto em si é fenomenal. Não, ele é lindo, ele é maravilhoso, vai mudar o conceito da nossa cidade. Então a gente precisa destravar juridicamente, tirar a burocracia. O que nós fizemos? Quando iniciamos a nossa gestão, como eu vim do viés empresarial, nós precisamos desburocratizar a cidade. Então, fazer com que as pessoas, quando querem empreender nessa cidade, elas enxergam um processo aberto para poder acolhê-los, não criando dificuldades. Então, foi levado à Câmara de Vereadores alguns projetos de lei para melhorar, né, a análise de novos projetos, melhorar a abertura de novas empresas, melhorar a fiscalização em cima de empresas que não estão trabalhando de forma regular, para que as pessoas que venham empreender aqui se sintam seguras no ambiente de trabalho onde a concorrência será saudável e não uma concorrência, digamos assim... Desleal, né? Desleal. Tudo isso é trabalhado em conjunto com a Câmara de Vereadores. E o grande desafio, né, é fazer com que tudo isso aconteça em 4 anos. Porque dentro da gestão pública, o viés é um pouco mais diferente de tu fazer. A agilidade dos processos é muito mais complicado. Tu não consegue fazer nada sem que seja através de uma licitação pública. Todo o rito de uma licitação pública... Sem levar em consideração, né, Liba, que assim, as pessoas elas acabam não vendo também que faz uma diferença enorme os próximos 4 anos com os 4 anos anteriores. Então, para os próximos 10. Justamente. Você constrói hoje alguma coisa para daqui 10. Como você pega a administração no teu governo, dependendo de como a cidade estava naquele momento que foi entregue para ti, o tempo que leva para poder corrigir vários problemas que existem ali, para começar a colocar os teus projetos em dia, isso também acaba atrasando bastante o desenvolvimento da cidade, né? Sim. Giliard, assim, hoje, dentro da gestão pública e conhecendo por 10 meses, eu posso afirmar para você que 2 anos de gestão, os nossos primeiros 2 anos de gestão serão praticamente para organizar a casa. Imagina, olha isso. Então, nos resta 1 ano de poder trabalhar firmemente, porque no 4º ano ele já vai começar a ter limitações em função da lei eleitoral, que você já não pode fazer algumas ações porque já tem restrição eleitoral. Então tu tem um tempo muito curto até tu iniciar um governo e poder entregar alguma coisa para a população. Quando nós iniciamos o nosso projeto, né, o nosso plano de governo, que está na nossa cabeceira, lá no nosso gabinete, que a gente quer seguir ele à risca, né, ele é um projeto de 10 anos. Eu não tenho interesse em fazer carreira política. A gente tem interesse eu tenho interesse em dar minha contribuição para a gestão pública e depois deixar com que outras pessoas vão pelo mesmo caminho, mas que tenham os mesmos pensamentos que nós temos, o mesmo viés empresarial e não político. Mas o nosso plano de governo é plano para 10 anos, que tem grandes desafios para serem feitos, que a gente não consegue fazer exatamente em 4 anos. Só que tu tem que planejar, pensar a cidade do futuro. Porque se você pensar somente o momento, você não vai fazer nada, você só apaga incêndio dentro da gestão pública. Né? As pessoas querem e como dizia um antigo chefe meu na Whirlpool, primeiro tem que cortar o mato alto, né? Exatamente, você tem que dar esse choque de gestão. Então, a gente entrou com alguns projetos que foram maravilhosos, enxugar a máquina pública, respeitar o cidadão navegantino, respeitar o erário público, porque não se tinha muito respeito com relação a isso. A gente tem que valorizar. Poxa, todo o patrimônio público da cidade navegante ele tem que ser valorizado, ele tem que ser respeitado, não somente pelo servidor público, mas pelo cidadão navegantino também. O que nós precisamos fazer em Navegantes, que é um grande desafio que nós estamos conseguindo fazer isso até de forma muito rápida, é resgatar a credibilidade dessa cidade no mundo político, porque ela foi, de uma certa forma, assolada, né, pelas gestões passadas aí, por gestores muito ruins com interesses espúrios. Tivemos ações do GAECO, gestores saindo daqui da cidade presos, então isso traz um grande peso, sabe, para a cidade. Sim. E tu tem que resgatar essa credibilidade. Então, quando eu vou até o governo do estado e tenho que convidar o governador para vir de Santa Catarina vir na nossa cidade, ele fica pensando assim, mas o que eu vou fazer lá? Eu tenho que mostrar para o governador, assim, é uma terra de oportunidades, nós somos a 16ª economia do seu estado, nós temos o maior porto da cidade. Mas o porto não é de Itajaí? Não, o porto é de Navegantes. O aeroporto tem que
construir tudo isso, porque as pessoas perderam o interesse pela nossa cidade. Quando eu vou a Brasília, criar relacionamento, né, é o meu trabalho, vou lá, converso com os deputados, converso com os senadores, converso com os ministros. Eu tive já a oportunidade em 10 meses de trabalho em sentar com vários ministros, né, para mostrar quem é a cidade de Navegantes, o que nós queremos e convidá-los a investir recursos federais dentro da nossa cidade para o desenvolvimento. Aí eu tenho que provar também que esse recurso não é para atender somente a população da cidade de Navegantes, é para atender a população de uma região toda, porque nós somos bem localizados geograficamente, nós temos o sucesso da nossa cidade vai trazer o desenvolvimento em toda a região. Quando nós falamos do porto, né, se é o segundo porto em movimentação de contêineres do país e é o primeiro da região sul, isso demonstra que toda a produção do nosso estado e do sul, ela obrigatoriamente passa pelo porto de Navegantes. Toda é um exagero de falar, mas assim, grande parte né, ela passa pelo porto de Navegantes. Para que isso aconteça, nós temos que ter acesso rodoviário perfeito. Hoje, Navegantes movimenta 2.000 a 2.500 caminhões por dia, em função do porto. Então, isso tem que ter acessibilidade, ele tem que ter condições nas rodovias de trafegabilidade, né? Então, esse investimento eu não consigo fazer com recurso da prefeitura. A gente precisa do envolvimento do Estado, precisa do envolvimento da federação. Então, esse é o momento que a gente precisa mostrar de que realmente Navegantes tem isso. E a população, ela precisa entender isso de uma forma macro, porque muitas vezes ela fica preocupada, e eu concordo que as pessoas têm que se preocupar com aquele buraco na frente da sua casa ou com o seu problema. Precisa, mas a gente precisa, nesse momento, organizar a cidade para atrair mais recursos. Sim. Como é que é o fundamento de tudo? É dinheiro no caixa. Você tendo dinheiro no caixa, você consegue trabalhar melhor a saúde, melhor a educação, melhor a assistência social, dar melhor qualidade de vida à população. Não dá para você ficar olhando, se limitando somente àquele problema seu, entende? Então você tem que criar esse ambiente, atrair empresas e novos negócios e aí sim fazer gestão pública em cima de recursos que você tem, que pode fazer a administração e entregar a melhor qualidade de vida à população. Esse é o básico para a gente fazer. E as pessoas precisam acreditar na sua cidade, né? Por exemplo, eu tinha a oportunidade de abrir a produtora, eu vi para poder abrir na Praia Brava, quando a gente ia abrir. E quando a gente abriu aqui, uma das coisas que eu coloquei em primeiro lugar foi, cara, eu gosto da cidade, eu queria investir na minha cidade, eu queria investir onde eu moro. Para que eu vou investir em outra cidade se eu tenho a oportunidade de investir ali? Então, eu também tenho uma briga muito grande com os meus clientes quando a gente vai falar do ramo imobiliário sobre isso. Eu sempre converso com eles da seguinte forma: como é que vocês vendem empreendimento hoje Navegantes? Vocês querem vender o apartamento, mas não vende a cidade para morar, não vende o estilo de vida, não vende a forma de vida aqui Navegantes. Então, assim, tem que começar a trazer isso. Navegantes a gente tem, a 12 km de ciclovia? Agora tem uma ciclovia no Gravatá que está sendo formada agora também ali, né? Aproximadamente 12 km de ciclovia na orla da praia. Na beira-mar. As dunas, tem gente que quase não conhece, mas ali na meia praia para mim, é uma das partes mais lindas, preservadas que tem. Restinga, né? Natural. Maravilhoso. O Gravatá, o quanto aquele bairro cresceu. Meu Deus, eu olho assim, tipo, basicamente é um segundo centro, né? Assim, mas é um bairro onde a linha de construtoras, quantas construtoras de renome já estão aqui em Navegantes hoje? Então, assim, tem essa questão do navegantino e de quem vem de fora também acreditar aqui na cidade. Porque às vezes as pessoas, é o que você mencionou, as pessoas elas ficam lutando contra e elas se esquecem que lutar contra, ela está lutando contra ela mesma. Exatamente, ela tá denegrindo a imagem da cidade que ele vive. Justamente. As pessoas começam a enxergar de fora. É até meio contraditório, Giliardi, assim, porque a minha dia a dia, às vezes eu recebo algum tipo de reclamação, eu saí das redes sociais de uma forma geral, justamente em cima daquilo que a gente falou, né? Porque uma coisa é reclamação. As redes sociais muitas vezes elas são tóxicas, né? No ambiente de negócio como de gestão pública, né? Porque as pessoas usam muito isso. Então, eu tenho evitado bastante, né, estar nas redes sociais. Mas, às vezes, um caso que aconteceu um dia, esporadicamente, assim, até como um exemplo. Uma pessoa reclamando que ruim a acessibilidade nessa cidade, porque ele tinha um problema de acessibilidade e a gente tem vários problemas, né? Uma cidade que não foi planejada, foi construída assim a facão.
Mas, enfim, tem problemas de acessibilidade, mas tem muitas coisas boas também. Mas aquela pessoa começou a criticar, a falar da acessibilidade ruim, não sei o quê, pá. E, coincidentemente, naquele dia eu atendi uma pessoa no meu gabinete que ele veio de fora, uma senhora que o esposo dela, ele tem problema de locomoção, vive em cadeira de roda e coisa, e ela está montando um projeto aqui para Navegantes. Ela veio de Porto Alegre, ela falou assim, ó, eu vim aqui lhe agradecer e falar também que eu estou encantada com essa cidade, nunca vi um local tão bom, tão maravilhoso para mim, para o meu esposo, porque o meu esposo tem problema de mobilidade, locomoção, e aqui nós conseguimos ir na beira-mar, caminhar com ele, aproveitar, ele sente a brisa gostosa do ar, pega sol, e falou. Depois que ela foi embora, eu fiquei pensando, olha só, qual é a forma das pessoas enxergar? Quem vem de fora enxerga beleza, quem está aqui dentro só enxerga problemas, mas não é a grande maioria, é a grande minoria das pessoas que querem denegrir uma imagem. Pensam eles que estão denegrindo uma gestão pública, uma pessoa, mas acabam denegrindo a imagem. Então, o nosso papel é justamente esse, sabe? É elevar a cidade de Navegantes, mostrar os potenciais que ela tem. A gente está fazendo uma campanha interna e a gente tem trabalhado muito junto com a nossa agência, com a nossa Secretaria de Comunicação, dentro da Prefeitura também, de mostrar os potenciais que a cidade tem para a população interna, porque não adianta você querer divulgar a tua cidade lá fora e quando as pessoas chegam aqui dentro de Navegantes perguntam, e aquele ponto turístico? O morador vai dizer assim, mas não estou sabendo de nada. O melhor marketing é o interno, né? Interno. Você tem que começar a despertar esse interesse da população interna sua. Então, quando o cara compra a ideia que a cidade é gostosa de se viver, que viver aqui realmente é uma beleza, ele vai propagar isso para as outras pessoas, ele vai encantar as outras pessoas. E é importante as pessoas, quando elas forem criticar, elas terem consciência de que tem muita coisa que está aí, que já estava aí, que você às vezes está tentando melhorar ou que está tentando entender o problema para depois melhorar, mas acaba tomando pedrada por conta de gestões anteriores. E essa é a vida de um gestor público. Né? A gente não consegue agradar a todos e nem vai mesmo, a gente nem tem essa intenção. Né? Mas fazer com que as pessoas entendam que se está vivendo aqui, vamos valorizar o que a gente está vivendo. Né? Daí tem aquelas várias críticas das pessoas e os outros que fazem a contra-crítica. Né? Poxa, se você não está feliz com a cidade, né, então saia dela, não more aqui. Olha, eu tenho uma única crítica com Navegantes, que eu sei que não é culpa sua, é de gestões anteriores, mas eu boto fé que você vai resolver esse problema de quem vem de Balneário tem que botar uma maquininha de cartão nesse ferry. Nossa, eu não aguento mais sacar dinheiro para vir nesse ferry, para atravessar aqui. Precisamos colocar uma maquininha de cartão. Ele já não pertence a uma gestão da cidade, né? Eu não tenho nem ideia se é privada, às vezes é de Itajaí. Ela é uma empresa privada, né? E é um modo de transporte intermunicipal. Então a gestão e a fiscalização disso, né, é do governo do estado. Mas é algo assim surreal, porque não dá para entender e acreditar como é que uma empresa como o Ferry hoje, ela não aceita cartão de crédito. As pessoas não têm mais dinheiro. Sim. Né? Quantos turistas, né? Eu não consigo entender, né? Qual a lógica dessa situação. Bom, uma situação que eu moro em Navegantes, agora estou morando em Penha, mas a empresa fica aqui em Navegantes, mas uma situação que eu não sabia também, acompanhando as tuas redes sociais no dia de ontem, e que era o nosso farol aqui, que pertence à Marinha... Autoridade Portuária. Autoridade Portuária de Itajaí. Esse aqui? Exatamente. O farol aqui em Navegantes. E eu, morando aqui, assim, eu falei, não pode? Como assim pertence? E aí é uma coisa interessante, porque é uma briga sua, pelo que eu acompanhei, que já não é a primeira vez que você tenta já lutar por isso, mas aí onde pega, falta os navegantinos também agora apoiarem essa causa, né? Porque assim, a gente não, eu particularmente não sabia que está naquela situação, mas porque também não pertence a Navegantes. Muitas pessoas não têm essa noção, né, desse problema, porque ele está dentro da cidade de Navegantes, dentro das terras de Navegantes, mas a gestão ela é feita pela autoridade portuária, porque é uma entrada, né, dos navios e quem faz a gestão disso e o controle disso é quem controla o canal de acesso ao porto. Então, é a autoridade portuária de Itajaí. Mas a gente precisa resgatar isso porque está dentro da cidade de Navegantes, a gente precisa fazer gestão sobre isso. É o nosso trabalho. Desde quando eu fui presidente da Associação Empresarial, já é uma luta como empresário, porque o farol é um atrativo turístico da nossa cidade, é um ponto que as pessoas gostam de estar lá contemplando a entrada dos navios. Está proibida a entrada, né?
né, Liba? Ela está proibida para veículos, mas ela está liberada para pessoas pedestres. Mas ele precisa ser revitalizado, renovado. Ele não tem mais iluminação noturna, ele não tem mais o cuidado, a manutenção dele foi abandonada. Então ele está uma terra meio que sem lei ali, sabe, sem dono. E precisa ser revitalizado, faz parte. Então a gente está trabalhando já isso internamente, desde do tempo que eu fui presidente da Associação Empresarial de Navegantes, eu tenho lutado por isso. Mas agora, como prefeito, né, eu tenho esse compromisso com a população de Navegantes e comigo mesmo também, de fazer com que isso seja um local, de novo, usado pela população, que as pessoas possam levar a sua família, possam estar ali aproveitando aquele espaço de contemplação e estar ali vivendo a cidade de Navegantes dentro daquele espaço, né? São os desafios da gestão pública, são os nuances. Eu acho esse barulho muito bom. Mais um navio. Navegantes é uma beleza, é porque você pensa assim, eu vim de uma cidade muito pequena e essas coisas assim, são completamente... Não tem lá. Lá, assim, tem o barulho do trem. O Valentim tem o barulho do trem. Aí você chega aqui, você conhece, você começa a ter uma outra rotina, conhecer uma outra realidade completamente. A praia mais próxima da cidade da minha mãe fica a 700 quilômetros. A gente acorda aqui na praia, às vezes as pessoas não dão o seu devido valor, né? Não valoriza. Você falou que tem uma tendência das pessoas morarem mais perto da praia. Eu consegui realizar esse plano da minha vida muito cedo, entre aspas. Eu mudei para cá, efetivamente, para Balneário, né, esse ano. E difícil o cara ir embora. Aí você fala, puta, eu vou voltar para São Paulo, vou voltar para o interior de São Paulo. Você mora aqui do lado da praia, você não vai mais embora. A gente tem a oportunidade, muitas vezes, de abrir a janela do quarto e já contemplar o mar, né? Isso é muito bom. Não tem preço. Você consegue também ter essa questão de escutar o barulho das ondas. Sim. Tudo isso faz muita diferença na vida da gente. E às vezes a gente acaba, né? Aquela máxima, vira paisagem, né? Muitas vezes tu vive nesse ambiente tão gostoso, né, tão bom, de qualidade de vida tão grande, e não valoriza isso, né? Então você tem que começar a aprender a valorizar. Por isso que a gente quer mostrar à população nativa, a população navegantina, aqueles que são moradores fixos daqui, né, que isso aqui realmente é uma beleza de se viver. Aqui as pessoas têm coisas naturais lindas, têm qualidade de vida, têm oportunidades, porque realmente eles precisam valorizar aonde eles estão vivendo, despertar isso. Essas dunas ali, essa restinga que você fala, é uma praia urbana com uma restinga preservada como essa, é maravilhosa, é fantástica. Recentemente nós começamos a fotografar as corujas, né, que estão na orla da praia. É algo assim tão peculiar, né, ter uma coruja sentada na frente de uma orla da praia e fazendo um ninho ali, você passa todo dia por ali e nunca viu. Eu vou dar os créditos à nossa secretária de comunicação, que ela gosta... Juliana, que está presente. A Juliana, que está presente aqui. Obrigado, Juliana. Que ela pedala de manhã cedo, e um dia ela pedalando, ela viu uma coruja, fez uma foto casual, né? E acabou viralizando nas redes sociais. Legal. As pessoas começaram a curtir e ver isso aí de maneira diferente. E olha só que olhar, que despertar isso. E agora tem muitas pessoas que vão caminhar já procurando a coruja. Então olha cada coisa legal que tem nessa cidade. Tem uns decks lindos aqui. O clipe que a gente usou de pés descalços, aquelas imagens de deck são aqui Navegantes. E muitas pessoas perguntam, onde é que é isso aí? É Praia Brava? Não, é em Navegantes. Que passa pelo meio da restinga, sabe? Esses decks aqui próximo do Sinergia aqui também. Legal. Assim. E todo mundo ganha, né? Com essa divulgação, justamente. Todo mundo ganha. Balneário eu vejo que é balneário não somente pela gestão, mas porque os moradores de Balneário, eles divulgam absurdamente o marketing é pesado. A cidade. Assim, ó, eles têm uma como é que se diz? Assim, a cidade de Navegantes. E eu vejo que Navegantes falta o navegantino ter isso. O pessoal da Brava e ele também. Fala assim, olha... Cara, Navegantes é maravilhoso. Quanto mais as pessoas começarem a transmitir isso, mais as pessoas de fora vão começar a ter essa percepção, né? O povo navegantino ele tem que resgatar a sua autoestima, né? Ela foi perdida. É uma cidade, como a gente falou lá no início também, ela foi sempre conhecida por ser um puxadinho, uma cidade do outro lado da vala. As pessoas não conseguiam valorizar, né, o que tem em Navegantes. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa colocar Navegantes no protagonismo que ela merece estar, que é uma cidade pujante, que é uma cidade de oportunidades, que é uma cidade de belezas naturais, que é uma cidade que dá grandes oportunidades econômicas para as pessoas poder crescer, se desenvolver.
Então, isso a gente está trabalhando, mas para tudo isso acontecer, precisa resgatar valores da cidade de Navegantes. As pessoas precisam entender que a gestão pública, ela faz a parte dela, mas os moradores têm que fazer também. Então, nós somos catalisadores, né? Nós somos pessoas que vão incentivar com cuidado com a cidade que a gente tem que ter como gestão pública, o varrer as ruas, ao plantar flores, a transformar. Eu conversei uma vez com uma pessoa ligada ao turismo, eu falei assim, qual é o segredo da gente fazer turismo, né? Tem que valorizar os pontos. Ele falou assim, não, o segredo de fazer turismo na cidade é cuidar da cidade, cuida que as pessoas começam a ver. Então, o que a gente está fazendo é exatamente isso, começando a cuidar dessa cidade, como a gente cuida da nossa própria casa, né? Cada detalhe, cada olhar. Então, a gente vai daqui um pouquinho criar aí, né, uma equipe somente de capricho para cuidar do detalhe mínimo. Foi implementado uns balanços na praia, né? Eu estava passando um dia desse, assim, nada, eu vi uns balanços novos que foi criado também ali, né? Coisa simples, faz colocar uma balanços. diferença. Nós temos 12 quilômetros de orla, nós tínhamos muito poucas lixeiras durante toda a orla da praia, então começa a criar pontos para as pessoas jogarem lixo. Não adianta tu cobrar da população, você não joga lixo na rua, mas onde é que ele vai colocar lixo se não tem lixeira? Então a gente tem que preparar esse ambiente da cidade para que as pessoas realmente comecem a se sentir constrangidas. Puxa, se eu ando 30, 40, 50 metros Balneário faz isso muito bem. E tem uma lixeira, eu não vou jogar lixo na rua. Então é isso que a gente tem que começar a preparar. Navegantes conhecida muitas vezes assim pelas pessoas, uma cidade onde a gente pode fazer tudo a qualquer custo. Não é assim, né? Tem que ter regramento, tem que ter organização. Isso tudo parte muito da gestão e as pessoas têm que começar a entender. Então vai quebrar culturas, quebrar paradigmas e criar um novo momento para a cidade de Navegantes. É isso que a gente pretende fazer. Não é fácil. Eu estou falando aqui com 10 meses de governo e eu pretendo, né, entregar daqui a 3 anos, quando acabar a minha gestão, uma cidade totalmente diferente daquela que nós recebemos. Que as pessoas comecem a ter o orgulho de dizer assim, eu sou navegantino, bater no peito. Hoje as pessoas têm medo, têm vergonha, dizem, Navegantes, mas o que tem de bom? Navegantes. Então, acabou esse tempo. Hoje as pessoas já começam a enxergar coisas boas, já começam a enxergar uma cidade de oportunidades. É o grande desafio, mas para isso, né, que nós fomos eleitos, por isso eu deixei as nossas empresas, estou me dedicando 100% full time, assim, em função da cidade de Navegantes. É uma entrega. Eu e todos os secretários que foram convidados estão fazendo isso junto comigo. Eu particularmente desejo todo o sucesso para a tua gestão daqui em diante, os próximos 3 anos ainda que tem pela frente aí. Espero daqui a uns 3 anos encontrar a cidade também de uma forma bem melhor, assim, torço muito. Se Deus quiser que consiga colocar essa gestão não pelos próximos 3, mas se for da vontade de Deus também, e da tua vontade também tiver um bom trabalho que possa continuar por mais outros anos aqui na cidade. Bruno, não sei se o Bruno quer fazer alguma colocação aqui também. E se pode vir fazer campanha aqui. Tá? E se tu gostaria de deixar um recado também, Liba, sei que a tua agenda deve ser apertadíssima, se tu gostaria de deixar um recado para os navegantinos, cara, a casa é aberta para ti, se tu quer deixar algum recado aí, fica à vontade. Primeiro, né, Giliardi, Bruno, quero agradecer essa grande oportunidade de bater esse papo descontraído, é muito legal, né, a gente mostrar um pouquinho quem nós somos, o que nós queremos e o que nós pretendemos fazer numa cidade, mostrar que existe uma cidade de Navegantes que ela está aberta para receber novos empreendimentos, novos gestores, novas pessoas que querem uma oportunidade, né, seja para trabalhar, seja para empreender. Agradecer a vocês que escolheram a cidade de Navegantes para fazer esse local maravilhoso. Quem está aqui não consegue enxergar ao redor, né, desse cenário aqui, mas é um local maravilhoso. Eles estão aqui dentro de um local que eles têm um pôr do sol maravilhoso. Eles conseguem contemplar a nossa bacia de evolução, onde os navios fazem o giro para poder entrar no porto. Eles estão num ponto fantástico, e fora a estrutura interna desse estúdio aqui, que é maravilhosa. Então, escolher, né, para colocar um estúdio desse com uma qualidade tão grande aqui dentro da cidade de Navegantes já nos orgulha bastante. Então, obrigado por escolher essa cidade, por acreditar na cidade de Navegantes, que ela realmente está crescendo e se organizando. E aproveitar, né, e dizer que Navegantes realmente é uma cidade que ela está aberta a novos empreendedores. Ela é uma cidade, é o novo Eldorado aqui da região sul.
pela facilidade de chegada aqui pela via terrestre, pela 470, que atende as pessoas que vêm do interior do estado de Santa Catarina, também pela BR-101, que corta todo o litoral brasileiro. Navegantes, ela é contemplada por essas duas rodovias, então ela tem uma localização geográfica. Ela tem o porto, né, mais eficiente do Brasil, porque ele é um porto privado, ele não tem gestão pública, ele é totalmente independente, isso faz toda a diferença. Então isso tem atraído novos negócios. Dentro de Navegantes as pessoas às vezes não têm noção, mas existe a maior planta da América do Sul, da empresa Lear. Ela é uma americana, mas a maior planta está dentro de Navegantes. Ela tem mais de 2.500 colaboradores. Eu falo da Lear, mas eu tenho várias empresas que elas estão aí ligadas ao cenário nacional como líderes de mercado em vários segmentos de alimentação, de equipamentos de segurança, de tantas coisas que existem aqui na Navegantes, mas são empresas fortes que estão... O próprio ramo imobiliário que tem crescido absurdamente, né? Crescido também. Então a gente tem muitas oportunidades em todos os sentidos. E estamos nos tornando cada vez mais aí num polo logístico em função disso. O aeroporto, né, que foi agora feito recentemente reformado, foi concessionado agora, uma nova empresa privada está assumindo, então vai trazer novos investimentos para a cidade. Essa é a oportunidade de investir em Navegantes, essa oportunidade de conhecer Navegantes se você não conhece. Então nós estamos de braços abertos aqui, esperando você e mostrando o potencial que essa cidade tem. Para finalizar, eu posso finalizar dizendo assim, que viver aqui é uma beleza. Obrigado pelo papo, pela aula de empreendedorismo e por mostrar para a gente e para o pessoal da cidade, quem mais assistir, a pessoa por trás do prefeito. Eu acho muito legal a gente trazer isso aqui. Tem que falar da cidade, tem que falar, mas eu acho muito bacana as pessoas que vão te pedir alguma coisa, as pessoas que estão confiando no seu trabalho, conhecerem a pessoa que está por trás da cadeira de prefeito mesmo. Sim. Obrigado pra pelo gente papo é um mesmo. aprendizado, poder sentar e conversar contigo é um aprendizado. Cada convidado que a gente traz aqui, a gente sempre sai com uma lição daqui. Eu tenho certeza que pela parte de gestão e pela parte de empresário aqui, tu desse uma aula hoje, uma aula de empreendedorismo também, de acreditar. Então, assim, muito obrigado a você, a Juliana que está aqui atrás das câmeras, ao Edu, que está ali com a gente sempre, que o Edu já virou tem que botar o microfone pro Edu. Eu falei, Madrugamos hoje, Edu. Mas agradecer mais uma vez, Liba, obrigado por estar aqui com a gente. A gente, quando recebeu o sim ali, que tu ia estar presente com a gente aqui, pra gente foi uma alegria. O prefeito da cidade poder conversar com a gente aqui, então muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigado a todos, então. Viver aqui é uma beleza. Show de bola, pessoal. Não se esquece de se inscrever no canal Vamos Podcast, segue a gente nas redes sociais. Quem quer seguir também, Liba, como é que procura o Liba nas redes sociais? Liba Fronza. Vai lá, conhece um pouquinho também. A gente não conversou, mas pode ficar para uma próxima. O cara corre também. Daqui a pouco, já corresse alguma maratona, Liba, não? 2 maratonas já. Então, eu e o Bruno, ainda bem que a gente não tocou no assunto, porque eu e o Bruno aqui é uma vergonha. Tá feio. Mas, pô, é um assunto que a gente não tocou, mas fica para uma próxima. Então, pessoal, até a próxima aí. Obrigado. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau, tchau.